Salve galera, tudo bem? Começando mais um Sobretudo Podcast. Estamos aqui na TV Max também, canal 25, 525 da NET, já sabe. Deixa o like, se inscreve no canal, curte, compartilha. Estamos gravando aqui no Estúdio Leeds, melhor estúdio para você fazer o seu podcast. Ao meu lado, minha mulher Aline Bordalo. Tudo bem, amor? Tudo bem, amor, tudo ótimo. Tá preparado para rir? Tô, Eu já muito. tô também, ó, fazendo ginástica aqui com os músculos, porque a gente vai receber um cara super especial, mega especial. Ídolo nosso, né? Que a gente já Muito. viu ele no teatro, no Na jornal, TV. ouve ele na rádio, vê na TV, soube que é cantor também. Maurício, Maurício Maurício Menezes! Menezes, Tudo bem, gente? Tudo bem, bem-vindo. obrigado pelo convite, adorei. E gostei de saber, quem dera que isso tudo aí vai representar dinheiro, né? Ah, pois é, o jornalismo tem esse Eu tinha que ter problema. apresentado o senhor Maurício Menezes. Não pode, né? Maurício, senhor não pode, né? Não. Chato. Tudo bem, gente? Ó, Tudo bem? mas, cara, é tão difícil conversar com o Maurício que tem tanta história. É, Maurício, pois é, acho que a são gente vai mais de precisar de 50 anos de parte um e carreira, parte né, dois. Maurício? 53. 53 anos já. 53 anos de carreira. Comecei com 21 anos. Por acaso você começa, né? Não, Alexandre, tudo na minha vida por acaso, né? Eu casei por acaso, virei jornalista por acaso, passei a fazer teatro por acaso, eu cantei por acaso, tudo por acaso da minha vida. As coisas acontecem. E você acredita que eu, com 53 anos de profissão, eu nunca procurei um emprego? Os empregos, mas é sério. É uma sorte, né, Os pô? empregos todos vieram para mim. Interessante isso. E você começa em rádio, né, Maurício? Comecei em rádio, por acaso Por também. acaso. Entendeu? Por acaso. A minha irmã tinha um amigo que era diretor da Rádio Nacional, e aí ela me levou na Rádio Nacional, porque o meu pai, eu tinha uma banda de rock, né? E o meu pai. Qual era o nome da banda? Era 1970. E o meu pai achava. Isso é 1970. A banda estava 1000 anos na Mil frente. anos à frente. Aí o meu pai achava que eu ia virar vagabundo. E não errou muito, não, né? Aí a minha irmã me levou na Rádio Nacional e disse: Ô, Leoni, que era o diretor-geral, arruma um emprego pro meu filho, pro meu irmão aqui, porque ele não. Aí o Leoni: o que você sabe fazer, meu filho? Eu falei: nada. Já é um caminho andado. Só pode trabalhar como Agora, jornalista. eu tinha um detalhe, a Rádio Nacional estava em greve. É. Já estava em greve há vários meses, já por falta de salário, né? Eu conto essa história para vocês, eu tenho certeza que vocês não vão acreditar, mas achar que eu estou inventando. Aí ele chegou lá e falou: olha, fica aqui atendendo o telefone. Aí eu, alô, Rádio Nacional. Alô. Aí tinha uma hora que uma mulher ligou e falou assim: alô, eu queria falar com o departamento de jornalismo. Um momentinho. Aí abri a porta, tinha uma placa lá, eu olhei a placa, tá cheio, departamento de jornalismo. É aqui mesmo. Era você. Muito bom. Aí eu não sabia escrever a máquina também, né? Toque, toque, toque. Aí a mulher ligava assim, dizendo que tá faltando água na rua dela. Aí eu anotava aquilo, eu perguntava quantas vezes ela tomava banho, quantas pessoas moravam. Eu fazia um relatório. Nem a SEDAI fazia um negócio com tanta precisão assim. Aí quando a greve terminou, tinha virado repórter. O pessoal pediu para me contratar, entendeu? Você lembra da primeira matéria que você fez? Primeira matéria? Foi nesse negócio da água. Da água. Uma mulher de olaria, É. que ela queria que fizesse, reclamando de falta d'água, e eu fiz aquele relatório. Aí, naquela época, 1970, não existia faculdade de comunicação ainda, né? Você acha que precisa, não? Acho que não. Não. Eu só entrei em faculdade para ensinar, né? Eu acho que o jornalismo é uma coisa que está no sangue. Se você é igual cantar, é Vocação. igual jogar futebol, você aprimora a forma física, você aprimora a voz, você aprende a respiração e tal, mas você não aprende a cantar, você não aprende a jogar futebol, você não aprende a ser jornalista também. Isso está no Também acho. Eu lembro uma vez que um grande amigo meu, eu trabalhava na Rádio Globo e trabalhava no Jornal do Estado de São Paulo. Aí foi a primeira viagem que o Sarney fez ao Rio como presidente da República. Aí ele estava no Hotel Glória, né? E eu saí da Rádio Globo, passei pela porta do Hotel Glória, me dei a volta ali e tal, e cheguei no jornal. E com esse amigo meu, quando eu cheguei no jornal, eu sentei lá, botei o papel na máquina de escrever, e tac, 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 fiz uma matéria. Aí ele perguntou assim: que matéria foi aquela que você fez? Eu falei: eu do Sarney, na porta, hospedado no Hotel Glória, que quando era o Figueiredo que se hospedava, eles interditavam a rua.
Então eu fiz uma matéria sobre isso. Ele falou, pô, cara, isso aqui é repórter. isso É um outro olhar, né? É, Um olhar jornalístico mesmo. exatamente. Então isso aí, eu não aprendi a fazer isso. Eu nasci com Dom. esse dom. Você Né? aprimorou, né? Eu queria ter outros dons de ganhar dinheiro, por exemplo. Você já escolheu outra profissão, né? Pois é. E você começou sendo repórter de quê? Geral? Foi pro esporte? Não, eu comecei geral mesmo, Geral. fazendo cidade e tal, entendeu? Depois, depois eu fiquei 25 anos como repórter do Estadão aqui no Rio, do Estado de São Paulo, e eu nunca tive assim, uma editoria fixa também. Sei. Eu trabalhei muitos anos com casos misteriosos, entendeu? Os grandes crimes. Grandes e tal. crimes, Fiquei muitos anos fazendo isso. O que você cobriu? Batomuxo você cobriu? Batomuxo eu cobri, caso Carlinhos eu cobri, fraude do INSS eu cobri. Doc Street. O Doc Street, eu vou contar um negócio pra você também, que você vai achar inacreditável. Eu comecei a ser, eu fui contratado como repórter do Estadão por causa do Doc Street. Ah, é? Porque eu trabalhava na Rádio Globo e os repórteres do Estadão me ligavam muito, eu era o chefe de reportagem da rádio, eles me ligavam muito para pedir informações do dia a dia. Maurício, tem alguma novidade aí? Eu falava, tem isso, tem aquilo e tal. Dava um relato para ele. Aí o Doc Street matou a Ângela Diniz no dia 30 de dezembro. Lá em Búzios, né? Ele matou em Búzios. E nesse dia tinha uma festinha lá na Rádio Globo, no terraço. E eu não passei essa informação para eles, o jornal. Aí quando foi no dia 31, a Folha de São Paulo deu e o Estadão não deu. Aí me liga um repórter do Estadão reclamando, pô, Maurício, você não passou ontem pra gente aqui, não sei o quê. Eu falei, olha, porque eu estava numa festa aqui, nem lembrei disso e tal. Daqui a pouco me liga o chefe de redação do jornal, Maurício, o que houve ontem? Eu falei, o que houve o quê? Você não passou pra gente o negócio do Doc Street? Eu falei, eu não tenho obrigação de passar não, pô, eu faço um favor pra vocês, é o segundo que me liga ali me dando uma bronca. Ele falou, você não é repórter aqui? Não sou funcionário não. Então vem aqui amanhã. Não, amanhã não, amanhã é dia 31, vem aqui dia tal. Aí eu fui lá dia 2 de dezembro, não sei o quê. Aí me contrataram, um ótimo salário, com tudo, né? Aí, uns tempos depois, eu virei assessor de imprensa da Secretaria de Justiça. E um dia eu visitei aquele presídio de Niterói, Vieira Fernando. Quem é que eu encontro lá? O Doc Street. Ele no presídio. Aí eu falei, ô Doc, tudo bem? Meu nome é Maurício, sou assessor de imprensa, prazer, bom. Falei, rapaz, deixa eu te contar uma história. Eu virei repórter do Estado de São Paulo por tua causa. Graças ao crime, né? Aí ele falou, pô, pelo menos aquilo que eu fiz coisa, serviu para alguma coisa. Nossa. E é tudo sempre nessa época do ano, né? Batomuxo, as grandes Batomuxo tragédias estão também, sempre no plantão, né? A gente tem isso. O Batomuxo também foi outro caso grande que eu cobri. Eu cobri muitos casos de tragédia, assim. No Batomuxo estava o ministro, não estava? Estava o ministro do Sérgio Mota, do planejamento. Não era o Sérgio Mota, Mota, não. Como é o nome dele, meu Deus do céu? Que veio arrastado no barco, não foi? Nossa, foi horrível aquilo. Tinha uma colega nossa no barco também, do Jornal do Brasil. Eu fiz uma entrevista com ela também, impressionante. Até hoje eu lembro dessa entrevista que ela falou que a hora que o barco virou, né? Que a hora que o barco virou assim na Baía de Guanabara, que fez a curva, né? E apareceu a praia de Copacabana, e todo mundo correu pro lado de cá do barco. Né? Aí ele fez esse movimento, né? Aí depois ele voltou, depois ele fez esse movimento outra vez, as pessoas a bordo ficaram todas desequilibradas, aí ele virou de vez. E nessa que virou de vez, ela falou que foi um negócio assim, meio segundo. E de repente eles estavam vendo aquilo tudo e ficou tudo escuro. E quando ela acordou, ela estava debaixo d'água, né? E as pessoas agarrando nela. As pessoas descendo também agarrando nela. Muita gente morreu assim, né? Passava cadeira, mesa, bandeja de garçom e tal. Um relato impressionante que ela... E ninguém foi punido, né? Ninguém foi punido. Até hoje, né? Ali, eu lembro do caso que tentaram, inclusive, incriminar também o cara que vendeu as passagens, né? 153 passagens, que o barco não permitia 153. E eu fiz uma matéria defendendo esse cara que vendeu as passagens, porque eu falei, gente, a culpa foi da Marinha, porque a Marinha liberou o barco para 153. Claro. Não cabia ao dono da agência de viagem. Diz assim, não, eu não vou vender 153 porque a Marinha disse... Se a Marinha liberou, né? E nesse tipo de caso, assim, naquela época, né, você corria atrás do furo, né? Você queria dar uma coisa que ninguém... Exatamente. E aí que entrava o lado investigativo, né? Tinha que fazer amizade com o delegado. Né? Outro caso que eu cobri também, que fiquei muito tempo no caso, foi o da Cláudia Alessim Rodrigues, né? Fiquei um bocado de tempo naquele caso dela, toda aquela menina que foi jogada lá nos costões
E ali eu dei um furo mundial, porque eu soube que o Jorge Cour e o Michel Frank, né? O Jorge Cour foi o cabeleireiro e o Michel Frank foi o empresário, filho do empresário lá, né? Ele estava na Suíça, ele tinha fugido, ele foi de carro até a Argentina, lá ele tinha cidadania suíça, pegou um avião e foi para a Suíça. Então ele estava sendo procurado aqui no Brasil e tal, e o Estadão, Michel Frank está na Suíça. Um furo mundial que eu dei ali. Caramba. E eu, no acidente do Edmundo, você já estava no esporte ou não? Estava já ainda no acidente do Edmundo. Eu era vice-presidente do Flamengo. Ah, estava no Flamengo. Oh, meu Você Deus. foi Verdade. 2 vezes ele vice-presidente do foi. vice-presidente do Flamengo, né? Caramba. Então, é uma situação difícil, Eu então. estava jantando num restaurante de São Paulo com os amigos. Aí me liga o Michel Seff. Maurício, cadê vocês? Era 1h da manhã. Eu estou em São Paulo com os amigos aqui, Michel. Pelo amor de Deus, o Edmundo se envolveu num problema aqui, tem 3 meninos mortos, não sei o que, eu preciso de você aqui agora, não faz, pelo amor de Deus. Aí eu corri para o aeroporto, não tinha mais voo. Pô. Aí lá mesmo eu aluguei um Santana, veja você. Meti na estrada. Caramba, veio de São Paulo até aqui. Vim para o Rio para ver a situação do Edmundo aqui, né? Uhum. Que foi uma dor de cabeça, que não foi Imagino, brincadeira. E você estava do outro lado agora, né? Você não era mais jornalista. Né? Você tinha que... Assessor de imprensa. É o contrário que ele tem que fazer, né? Ali foi fogo, porque eu falei com o Edmundo, você tem que admitir que você tem responsabilidade no caso. Não, foi um acidente, eu sei que foi um acidente, mas tem 3 pessoas mortas. E ele muito nervoso, né? Você está do lado de quem? Eu falei, eu estou do lado do Flamengo. Complicado. Você se arrepende de ter entrado na política do clube ou não, Maurício? Não. Foi bom? Não. Esse período? Bom não foi. Ah. Entendeu? Bom não foi, porque os clubes de futebol no Brasil, naquela época, que Foi o quê? 90? 94, Tá. né? Os clubes eram falidos, todos eles. Todos eles. O regulamento dos clubes de futebol, os regulamentos foram feitos para dar errado. Entendeu? Para atender a política. Você vê que a política no Brasil está ligadíssima ao futebol. Né? Por exemplo, na Inglaterra, tem um livro chamado The Club, que é um livro escrito por 2 jornalistas ingleses, que eles explicam. Agora saiu a relação dos 30 clubes mais ricos do mundo. Entre os 30 clubes mais ricos do mundo, quase todos são ingleses. Quase todos da Inglaterra. Por quê? Porque os clubes ingleses foram feitos para dar lucro. É uma empresa. Funciona como empresa. Então, os clubes, o campeonato inglês, os clubes se ajudam. Por exemplo, se um clube tem 30 jogadores e ele não precisa dos 30 jogadores, ele pega 2, por exemplo, e cede para o adversário para ajudar o adversário que está com problema lá de compra de jogadores. Porque eles só são inimigos dentro do campo. Terminou o jogo, os presidentes dos clubes se juntam para coisa. E no Brasil... E quando todos são fortes, o campeonato fica mais forte, né? A tese é essa. Quanto mais fortes estiverem os clubes, mais fortes os clubes serão, porque o campeonato será sempre melhor. Mentalidade inteligente. A tese da Inglaterra é essa. Então, o que acontece? No Brasil, os dirigentes de clube, ou eles eram políticos, ou eles eram torcedores. Eu cito sempre o caso... Ou usavam um clube para virar político. Também. Para tirar proveito do clube. E eu peguei essa época de transição, né? Então, os clubes não ganhavam o suficiente para manter, atrasava salário demais. Agora o Flamengo, saiu mais um relatório aí sobre o Flamengo vai ter pelo 4º ano seguido superávit, né? 1 bilhão de reais de receita. 4º ano seguido, 1 bilhão. O segundo clube em receita é o Palmeiras, com quase metade. Quase metade disso. E o que acontece? Se você faz um movimento para ajudar um clube, os outros todos, eu participei de reunião de
pessoas que me acusavam porque eu ajudei o Fluminense a fazer uma revista. Por que tem que se meter com isso? Eu falei, mas eles estavam precisando lá no negócio. Não, não tem nada, que se dane. Então a tese é essa, E entende? o que adianta, né? O Flamengo jogar Você- sozinho aqui? Você gosta desse modelo de SAF aqui no Brasil? Tá funcionando? Não? Eu ainda acho que não está ainda. O do Botafogo, por exemplo, eles é uma empresa para gerir jogadores, né? Não para beneficiar o clube, mas para beneficiar o empresário, entende? É. Eu acho que isso não tá ainda o ideal para o clube. É, o Fluminense está na mesma coisa, o Vasco está na mesma situação, né? Você vê que o Vasco quase caiu agora de novo aí, né? Você acha que o Flamengo vai para esse caminho também ou não? Eu torço para que não vá. Não vai. Se depender do meu voto lá, eu torço para que não vá. Que não há necessidade ainda de se fazer isso, entende? O Dá Flamengo para caminhar pelas próprias pernas. dá para caminhar pelas próprias pernas. O Vasco, Fluminense, Botafogo sempre foram clubes, né, que geraram jogadores, produziram. O Brasil é uma fábrica de garotas, né? Você está vendo um jogo na Espanha, de repente você começa a ver jogador que você nunca ouviu falar dele. É. Você sai daqui com Sai daqui, 16 anos. 16 15 anos, né? entrando. Claro. Você vê o próprio o Endrick, É, agora do Endrick, Palmeiras, ele não foi ainda porque ele é menor de idade. Pois é. Já não teria ido, já. Mas eu fui numa época, só para acreditar, Não, pode eu fui vice-presidente do Flamengo numa época, Era o Kleber? era o Kleber Leite, que a gente tinha que levar água para o clube, ventiladorzinho para botar na mesa lá, porque não tinha ar-condicionado. Eu ainda peguei essa época ainda. É a realidade de muitos clubes, né? Hoje, Principalmente aqui do Rio. hoje é muito diferente, né? Mas Graças a você Deus. viu muita sujeirada ali no meio, não? Eu não vi sujeirada. Eu não posso garantir você que eu vi sujeirada. Politicagem, Mas eu né? vi Politicagem. esse termo é bom. Politicagem, vaidade. É. Entendeu? Eu costumava dividir os clubes de futebol entre ideólogos, incautos, vaidosos e bobos. Eu estava nesse do incautos. Mas o Maurício, jornalista ali, não ficou com vontade de... Pô, vi um negócio esquisito aqui. Estou com vontade de investigar agora isso aqui. Isso eu ouvia falar. É. Né? E eu vi até pessoas envolvidas me contando, entendeu? Que fizeram. Uma vez eu fiz isso, assim. Ó, fulano, você sabia que o fulano fez isso? Ah, sabia isso. Cara. Quer dizer, é como na política, não? Acontece isso demais da conta. Você né? participou da formação do pior ataque do mundo, não? Participei. Participou? Participei. Pior ataque do mundo. Participou, é? Pior ataque. É. Como é que foi? A gente, Quem estava lá? Já era o... era o Kleber Leite. Não, mas quem é? Dos três. Romário sabe de mundo, quem foi o primeiro que chegou? Foi o Sávio. Foi o Sábio, né? O Sávio já era do Flamengo, É. né? Ele veio do Espírito Santo formado pelo Flamengo. Depois veio o Romário e depois veio o Edmundo. Ó, mas se você olhar o time do Flamengo naquela época, o Flamengo teve aquele Flamengo do gol de barriga, né? Que Sim. até hoje o Fluminense considera que é o maior. Não é. Tem a Libertadores agora. Tem o gol Não, do Bahia, agora, mas tem o gol do Assis, enfim. mas todos em cima do Flamengo. Mas foi emblemático, né? Todos em cima do Flamengo. Mas aquele gol foi emblemático. Mas o Flamengo, naquele jogo lá, o Flamengo tinha um time impressionante. O Flamengo tinha 8 jogadores de seleção brasileira. Entendeu? Só que a pressão em cima dos jogadores era muito Mas era grande. muita estrela junto ali. Era muito Isso, vaidade, né? muita vaidade. Muita vaidade, muita vaidade. E os próprios jogadores. E às vezes a própria torcida, entendeu? Em cima e tal. Então foi um negócio difícil de controlar. Entendeu? E ano do centenário do Flamengo. O ano do Também teve centenário isso também, também, né? O ano do centenário. Eu costumava brincar o seguinte: não adianta você fazer o maior planejamento do mundo, aí o cara chuta uma bola, a bola vai lá na lateral, mas no meio do caminho, embaixo da barriga, com ele entra. Depois do Flamengo perdeu um jogo para o Independente, o Flamengo fez 21 pontos, o Independente foi campeão com 11. Porque ele foi empatando, chegou na final, ganhou do Flamengo lá e depois empatou no Maracanã e o Flamengo ficou em segundo lugar. Depois perdeu o jogo para o Santos, a Copa do Brasil para o Santos, também com um gol de virada também no finalzinho do jogo. Depois perdeu para o Grêmio, né? O Grêmio foi o campeonato. Não, para o Santos foi o Rio São Paulo. E depois a Copa do Brasil foi para o Grêmio também, com um gol de virada também.
Isso é futebol, imponderável, tá sempre ali, né? É. Tua maior paixão, Flamengo ou é o jornalismo que está em primeiro lugar? Ou humor? Flamengo. Flamengo, né? Flamengo. Flamengo É. foi de coisa de criança, né, mano? Desde molequinho? O Flamengo é coisa de criança, é. Pô. Eu comecei a gostar do Flamengo quando o Jorge Cury. Ah, é? Eu tive a oportunidade de falar para ele, isso inclusive, né? Porque eu era garoto, eu morava em subúrbio, em Campo Grande, né? E eu ganhei um rádio de pilha. Eu não lembro até hoje quem foi que me deu aquele rádio de pilha. E eu um dia estava ouvindo o Flamengo jogar com o Santos. E aí lá em São Paulo, o Flamengo perdeu de 5-1. E o Jorge Cury, agora o jogo no Rio, não sei o quê. Rapaz, eu passei a semana toda contando os dias pro jogo no Rio. Aí quando veio o jogo do Rio, eu fiquei ouvindo ele no rádio e o Flamengo ganhou de 5-0. E aí o Flamengo acabou sendo campeão e tal. E daquele dia em diante eu comecei a acompanhar todos os jogos do Flamengo e tudo, né? E chegou a cobrir o Flamengo também, né? Cheguei a cobrir o Flamengo também, Pelo Estadão? pelo Estadão. É. Mas naquela época não podia falar, né? Qual era o time, né? Eu sempre Ou não, falei. todo mundo Eu soube, sempre né? falei. Isso Isso aí. é uma bobagem. É, O cara, também o acho. cara que é repórter esportivo e não tem time, pô, É. É. agora Eu não você, podia O cara falar. gosta de futebol, né, pô? você não Rapaz. pode deturpar a notícia, É, né? é. Agora, pô, eu uma vez estava no Maracanã cobrindo um Fla-Flu com o meu amigo Sérgio Torres, que era repórter da Folha de São Paulo. Nós estávamos sentados junto lá na tribuna de imprensa e o Sérgio Torres não conseguia escrever por causa do time que está jogando mal. Tomado pela emoção, né? Pela emoção. Não dá, né? Ô, Maurício, você falou que tudo na sua vida foi por acaso, né? Como é que você entrou no humor, no teatro? Esse negócio de eu entrar no humor, o Francisco Barbosa, o comunicador Francisco Barbosa, tem muito a ver isso. Porque eu era do jornalismo da Rádio Globo e o Francisco Barbosa foi contratado por fazer um programa no lugar do Paulo Giovanni, que estava se desligando da rádio. E aí o Barbosa falou com o diretor, o Mário Luiz, falou, olha, Mário, eu quero formar minha equipe. E eu quero que o Maurício Menezes venha trabalhar comigo. Aí me tiraram do jornalismo e me puseram para fazer o programa com o Barbosa. E ele trouxe também o Hélio Júnior, que era um menino produtor lá da rádio. E tal. E o Elinho tinha uma capacidade de imitar. Eu costumo dizer que o Elinho imita qualquer coisa que faça ruído. Ele consegue reproduzir aquilo. E aí, quando terminava o programa, eu e Elinho começávamos a fazer brincadeira na sala. E a primeira coisa que nós fizemos era o Conjunto Bocal. O Conjunto Bocal foi uma coisa tão bacana que o Mauro Mota, que é produtor do Roberto Carlos, queria gravar um disco. Esse Conjunto Bocal, vamos tentar gravar um disco, isso. O que era o Conjunto Bocal? Era a gente... E o Elinho ficava fazendo baixo. E aquilo é muito engraçado, né? As pessoas riam demais. Eu fazendo sax, né? E o Elinho, né? E ele batucava também e tal. Mas Só os dois. Hein? Só os dois. Nós dois. É. Mas porque quem ouvia, nós gravamos algumas coisas, quem ouvia parecia que era uma orquestra mesmo. Né? Bom isso, hein? Aí depois nós passamos a imitar outras coisas, ele imitava as pessoas e tal. E aí um dia o Barbosa botou no ar. E ele botou aquilo no ar e foi um sucesso. As pessoas ligavam, pô, tem que fazer isso todo dia, não sei o que e tal. Aí nós começamos a fazer humor. Por acaso. Por acaso. Por acaso. Entendeu? Por acaso. E o negócio rendeu. Dali fomos pro teatro e tal. E começou assim o humor. Mas eu sempre fui na escola e tal, eu sempre fui o palhaço da turma, entendeu? Eu sempre gostei muito de... Tem o dom de contar histórias é o dom, de né? forma engraçada, né? Aí Aí você juntou também o jornalismo com o humor, né? Aí Levando os Aí puros. eu comecei a fazer Colecionar causos ali de imprensa. Né? de erro de imprensa. Agora, como é que eu comecei a colecionar casos de Não é do imprensa? Edionel, não. Também por acaso. Não. Não. Eu comecei a fazer isso porque o Estadão, o Jornal do Estado de São Paulo, me destacou para cobrir caso de sequestro. Estava acontecendo muito caso de sequestro aí e tal. E aí o jornal pediu que eu só ficasse cuidando de sequestro. Você era especialista em sequestro. Me tornei, porque eu cheguei a ir na casa de sequestrados para conversar com a família como resolver o problema de tanta experiência que eu já tinha Nossa, armazenado. virou naquilo. consultor de Consultor. sequestro. Exatamente, virei consultor. Não chegou a negociar nada, não. Um deles, lá em Negociou, é? Jacarepaguá.
E aí o que aconteceu? Sequestraram o Medina. É. Pá! Roberto Medina, né, que era o cara do Rock in Rio, Uhum. de maior publicidade do Brasil e tal. E aí eu Foi passei ali no Lagoa, Botânico? na Na Lagoa. Lagoa ali, né? É. Aquela subidinha ali, né? Aí eu passei a ir para casa do Roberto Medina para esperar ele voltar do cativeiro, aquela coisa toda, né? E um dia o meu chefe falou assim, Maurício, cara, eu tô vendo você fazer essas matérias na casa do Medina e tal, rapaz, eu tenho a impressão que ele vai ser solto de madrugada. Eu queria que você fosse para lá de madrugada. Nossa, Falei, mas é a coisa mais como é chata você que está tem é fazer sabendo esses disso? plantões. Como é que você está sabendo disso, rapaz? Eu tenho contato com a assessoria de imprensa de sequestrador. Quem foi que te falou isso? Não, mas Chegou o release aqui, né? vamos fazer isso. Vamos lá, vamos. Eu queria que você fizesse os plantões de madrugada lá. Então eu vou, pô, ordem é ordem. Aí eu passei aí para casa do menino 10 horas da noite e para ficar até 6 horas da manhã, quando viria uma outra pessoa para me render. Aí a Folha soube que eu estava lá de madrugada. E o cara, ó, esse cara deve estar com informação privilegiada O lá. especialista já tá lá. Aí o Globo soube, aí o Dia soube. Aí a TV Globo. Era assim mesmo. Quando a TV Globo soube, pô, aí não. Porque a TV Globo mandava repórter, cinegrafista, operador de som, massagista, segurança. E aquela. A TV Globo. Um para RJ, um para o Jornal Hoje, um para o Jornal Nacional. Juntava aquela galera. Tinha a CNT, por exemplo, que só mandava o câmera, né? Mas, pô, Ué, lá no SBT, quando eu trabalhei, tinha equipe do taxista. Era o cinegrafista, saía com o táxi. O taxista segurava o microfone. Câmera, mano. Aí. Acabaram com o teu furo ali. Aí juntou aquela galera toda lá, né? E na porta não ficava na porta, né? Ficava assim um pouquinho distante, que tinha o condomínio, né? Aí, a primeira madrugada, um marasmo danado. Segunda madrugada, outro marasmo. Aí eu tinha uma fita no meu carro, ainda era fita cassete, com vários erros de repórter. Aí eu comecei a juntar um pessoal assim, eu abri a porta do meu carro, eu comecei a botar a fita lá e o pessoal... Mas você que gravava, né? Os erros? Não, os operadores da rádio Os operadores te mandavam. me davam. Aí eu botei tudo numa fita e levei. Aí comecei a contar a história. Então eu ficava em pé na porta do carro, assim, contando, e meus colegas... Aí os moradores do condomínio, ao ver aquelas gargalhadas, começaram a ir para lá. E teve uma hora que tinha 50 moradores lá. Uma plateia. Eles traziam pastel pra gente, limonada. Cadê aquele cara que conta a história aí? Então, eu tenho a impressão que se o Medina chegasse a uma hora daquela, ele ia embora, ninguém ia perceber. Show tava melhor. Pô, show tava melhor. Aí o que aconteceu? Um dia o Medina foi uma frustração, porque tinha colega que já levava a namorada, entendeu? Pra ver o show, né? Pra ver o show lá. Aí tinha uma decepção geral, porque soltaram o Medina. Acabou, né? E acabou com a nossa brincadeira lá. Aí uma colega teve uma ideia de fazer uma noitada aqui num bar na Rua da Constituição, aqui no centro da cidade. Aí eu levei minhas fitas para lá e tal, eu levei o negócio de jornal também. E eu mostrava o jornal assim, e negócio de jornalista mesmo, uma bagunça, tudo fora de hora e tal. Aí. Ele criou o meme. Ele foi o criador do meme, porque isso, né? Nós fomos uma quarta-feira, aí marcamos para outra quarta-feira também, porque o bar ficou assim. Medo, né? Tinha gente na escada, falando segunda noite, tinha gente na escada, assim, não cabia mais gente lá. Começou a juntar muita gente. Aí um dia chegou um cara chamado Roberto Gomes. Ele tá lá olhando e eu achando que ele era Polícia Federal. Aí eu ficava olhando para ele assim, eu no palco não, tinha umas caixas de cerveja, a gente subia ali. Aí eu olhava para ele assim, mas esse cara é Polícia Federal. Quando terminou, ele veio falar comigo, Maurício, eu quero te levar para o teatro. Ele me dá o ingresso, qual é o show que eu vou ver? Não, eu quero que você faça isso aí no teatro. Eu falei, você tá maluco, rapaz, eu não sou artista. Não, você vai fazer. Não, rapaz, eu não sou artista, não sou viado, como é que eu vou fazer show no teatro, rapaz? Vai intervalo rapidinho aqui na TV Max, que a gente já volta com o Maurício Menezes. Estamos de volta aqui na TV Max. Fala, Maurício. E aí te chamaram para fazer teatro, né? Aí o Roberto Gomes me chamou para ir para o teatro, né? E ele ia lá no jornal assistir, me cobrava, não sei por acaso. Pedindo, Maurício, vamos fazer o show no teatro, vamos fazer aquele negócio que você faz no bar, lá vamos fazer no teatro. Aí um dia eu não aguentei mais. Eu falei, tá bom, teatro, qual é o teatro que eu vou alugar um teatro um dia
e você vai fazer um show. Se der certo, você se compromete a fazer outro. Se não der certo, eu nunca mais te procuro e tal. Eu falei, tá legal. Aí, rapaz, olha o que aconteceu. Ele alugou o teatro da Torre Cândido Mendes, da Universidade Cândido Mendes, aqui na cidade. É um teatro subterrâneo, fica embaixo, né? Para eu fazer um show quinta-feira, 12h30. Ah, um dia muito bom, né? Aí, pô, um cara conhecido como eu era no teatro, porra, vai ser uma atração, né? Aí o que aconteceu? Quando eu vi aquilo, eu falei, cara, quem é que vai 12h30 vir pro centro da cidade para ver um cara como eu, que não tem o melhor perfil de teatro, ninguém sabe que eu... Aí ele panfletou nos prédios lá, na hora do almoço, do teatro, né? na hora do almoço, venha rir, não sei o quê, na hora do almoço, não sei o quê e tal. Aí 63 pessoas compraram ingresso, mais os convidados, mas não sei o quê, então o teatro lotou. E eu, quando cheguei no teatro, gente, eu esqueci que eu estava no jornal. Puta, tem teatro agora. Que teatro? O meu show. Você não fez nem roteiro. Não fez nem roteiro. Nada. Não tinha nada. Você tinha de cabeça. De cabeça as coisas. Aí eu desci a escada rolante lá, cheguei, tinha uma fila. Aí eu fui andando na fila assim para ver lá a bilheteria. Aí, pô, tô vendo todo dando dinheiro lá e tal. Aí vem cá, isso é para ver o plantão de notícias aí, né? Aí eu olho, a fila lá atrás! Tomei expor no meu show. Ogro Steaks, o melhor hambúrguer do Brasil. Você encontra no Botafogo Praia Shopping e no Box Botafogo, ali na São João Batista, 26, no bairro de Botafogo. E em outras unidades no Rio e São Paulo, para entrega. Você pode pedir também o seu Ogro Steak no mundorão.com ou no app do Mundo Rão. Aproveite e siga agora o Ogro Steaks no Instagram, ogro.steaks, o melhor hambúrguer do Brasil. Aí, pô, eu costumo até brincar que eu atendi o telefonema lá. Escuta, que hora começa o show desse jornalista aí e tal? Eu falei, que hora a senhora pode vir? E qual era o caos que arrancava mais risada ali? Era a história do Adionel. A do Jodel é maravilhosa. A história, pô, me persegue. Eu fui 9 vezes no Jô Já contou Soares. 1000 vezes, mas é muito bom. Eu fui 9 vezes no Jô Soares. 8 vezes eu tive que contar a história. 9 vezes você foi? O Jô brincava. Aqui, quando falta alguma coisa, traz o Maurício para contar a história do Adionel. Tem que contar no Sobretudo, Vai, que conta, você ainda não Jodel, contou no A Sobretudo. molecada que tá vendo que não conta. Mas não, deixa eu terminar a história. Tá, Aí, termina. 63 pessoas compraram ingresso. Eu nunca tinha subido num palco. Nunca. Juro pra você, nunca tinha. Você já fazia ali no caso do Medina. Eu nunca ali, tinha né? ensaiado nada. Eu não sei como é que era aquilo. Aí me puseram atrás, o Roberto trabalhava com a mulher dele, com a Sandra. Aí ela que abria a cortina. Aí eu tô em pé aqui, né? Fiquei, aqui, o microfone aqui, eu em pé ali assim e tal, pensando, de repente, abriu a cortina. Botaram uma música e abriram a cortina. E aquela luz na minha cara, eu não via nada. Eu tentando achar minha mãe lá, que ela disse que ia, eu tentando achar minha mãe. Aí a mulher do Roberto aqui, fala, Maurício! Fala, Maurício! E eu olhava para ela assim, quem é que tá ali? Fala, Maurício! Fala, meu! Aí eu, boa noite! Pô, 12h30. É porque estava escuro. Para mim era de noite. Aí, pô, aquele boa noite da noite, né? Porque. Já começaram a rir no boa noite. O pessoal começou a rir e tal. E aí já ganhou o público. E eu coçava o saco. Eu vi o que eu vou falar agora? E coçava o saco assim. Aí o Roberto, porra, para de coçar o saco, porra. Você levou as gravações das fitas? Levei a gravação da fita, mas não dei pro operador. Meu... Esqueci de dar pra ele. Mas aí eu fui contando história, entendeu? E o cara tá assim. Acabou o aluguel do teatro. Tem um amigo lá atrás, não, vai acabar, é 4 horas da tarde já. Caramba, aí foi um sucesso e você continuou. Aí ele falou, não te falei que nós... Mas você mudou de horário, né? Aí foi pro horário Não, continua 12h30. 12h30. Aí apareceu o Jornal Dia como patrocinador, incentivador, sei lá como é que... O Jornal Dia apareceu e passou a anunciar no dia o show. Eu lembro. Aí depois apareceu a Veja, querendo também participar lá do negócio. Aí o show foi crescendo, acabou bem parar na televisão, né?
E aí eu acabei montando um show mesmo Aham. de teatro, né? E o interessante é que eu me apresentei, por exemplo, 2 vezes no Teatro Amazonas, rapaz. É mesmo? Esse país é um Nossa. país maravilhoso. Nossa. Porque não são pouquíssimos atores que conseguiram se apresentar no Teatro É. Amazonas. E eu fiz 2 shows lá. Pô. Pô, No legal. Teatro Municipal do Rio, Teatro Municipal de Niterói, Teatro Municipal de São Paulo. É impressionante como é que eu às vezes costumo brincar. Chega um coreano no Brasil, né? Esse país dá chance para todo mundo. Chega um coreano no Brasil, o cara não sabe falar bom dia em português. Você vai ver ele um ano depois, ele já abriu uma loja, já tá não É sei o quê, verdade. né? É verdade. Impressionante mesmo. Os Constituiu família. argentinos todos vendendo empanadas, né? Em todos os lugares. Exatamente. Ó. Hoje é mais difícil fazer piada com internet? É A mais, velocidade da piada. é mais todo mundo fazendo difícil piada. hoje porque Tem muito fiscal por causa da velocidade Da também. velocidade, né? Muito fiscal. do ódio, o ódio gerado pela política, né? É. E isso é uma coisa que eu sempre sinto, todo mundo sente isso, né? Você fala uma bobagem e os caras acham que aquilo é sério, ou Levam passa a pra te chamar, ou passa a te chamar de comunista, ou passa a te chamar de não sei o quê. Genocida, É comunista. bobagem, essas besteiras, entendeu? Então é muito triste isso, muito triste. E mais difícil fazer humor por conta disso também. Do politicamente é mais não difícil, correto, você. né? As piadas são até melhores, mas você sente que aquilo ali vai criar problema. Você tem uma autocensura, né? Uma autocensura muito grande. Muito grande. Eu não tenho autocensura. Nenhuma, zero? Entendeu? Zero, zero, zero. Lá na rádio me xingam muito, me ofendem, me xingam e tal. Eu agora, quando eu tive um problema agora de saúde, né? Aí, quando eu voltei, eu falei, muito obrigado a todos vocês que ligaram, que oraram por mim, mandaram até celebrar a missa e tal, blá, blá, blá. E vocês também que me odeiam, que me desejam mal, eu fico impressionado como é que vocês abrem um computador para escrever desejando mal a alguém. É impressionante E isso. o que tem disso é brincadeira. Muito mais do que o O cara tem a contrário, né? capacidade de abrir, Perder tempo para ofender o ofender o outro, né? incrível. Na peça, Maurício, você começou sozinho, né? Eu cheguei a ver com você ainda sozinho, depois você chamou o Elinho, não Depois foi? entrou o Elinho. né? Aí depois ainda juntou com o Lula Vieira, que foi Não, sensacional. Lula era outra peça, né? Lula Não, outra peça, foi outra coisa, Com o né? Elinho, com Era o Pedro. o plantão de notícias. Isso. Com o Lula Vieira, o publicitário, eu fiz o Lula contra o mal. Isso, sensacional. Eu Que é aproveitei- exatamente aquilo, é o jornalismo contra o jornalismo, marketing. Porque publicidade. nós fomos convidados a fazer palestra no 16º Festival Internacional de Publicidade, lá no Rio Grande do Sul, aquela cidade, cidade famosa pra caramba, lá, Gramado. Gramado. Aí, Linda. aí nós nos encontramos no avião, eu e Lula. Aí eu vi que a palestra dele era colado com a minha. Uhum. E aí eu falei, Lula, por que não vamos juntar as Juntar. duas numa só? E a gente aí falou, boa ideia. Mas aí chegamos no hotel lá, fizemos um roteiro lá e fizemos uma participação só. E foi muito bom, o pessoal adorou e tal. Aí na volta para o Rio eu falei, Lula, eu vou escrever uma peça de teatro para nós dois. E tive essa ideia de fazer, porque para quem não conhece como é que a mídia funciona, né? O jornalismo sempre brigou com a publicidade. Porque no jornal é o seguinte, se você faz uma baita de uma reportagem de uma página inteira sobre um assunto, e chega um cara, bota uma publicidade ali de um liquidificador, cortam a tua Caiu reportagem a pela matéria. metade. No dia seguinte você abre o jornal, não vê a tua matéria cortada por aquela publicidade, você fica danado da vida. Mas o jornalismo não vive sem a publicidade, nem a publicidade sem o jornalismo. E os dois brigam permanentemente, né? Aí o Lula adorou a ideia também e eu fiz Lula contra o mal, né? Foi O maravilhoso. jornalista brigando com o publicitário. Nós também rodamos o Brasil com aquela peça, né? Foi muito boa, eu vi Fomos o Brasil também. inteiro, Você consome muito humor ainda, hoje? O que você gosta de ver? Eu gosto de ver humor. Humor. Eu sou apaixonado pelo Woody Allen. Li todos os livros dele, vi todos os filmes dele, revejo os filmes dele. Entendeu? Um Assaltante Bem Trapalhão, Bananas. São filmes que eu estou em casa, às vezes não tenho alguma coisa útil para fazer, eu vou ver Bananas. Que é uma inspiração naquele. A maior piada que eu já vi. Tem isso, a maior piada? De Tem, todos, a maior piada que eu já vi um É do cidadão Jornal. fazer foi o Woody Allen que fez. É. Ele no filme Um Assaltante Bem Trapalhão, ele era um ladrão, né? E aí ele está sendo entrevistado por um repórter, e o repórter perguntou para ele, você nunca teve uma namorada? Ele falou, não, uma vez no Central Park eu conheci uma moça e tal, e ela perguntou,
o que eu fazia na vida. E eu não ia dizer que eu era ladrão, eu falei para ela que eu tocava na Filarmônica de Londres. E ela ficou meio desconfiada, porque ela perguntou para o Tchaikovsky e eu custei ligar a pessoa o nome. Essa para mim é a maior piada do mundo. E a segunda maior piada do mundo também é do Woody Allen, né? Que ele disse, o repórter pergunta, mas a sua família brigava muito? Eu falei, o quê? Minha mãe e meu pai, eles moravam à época em cima de um boliche. De vez em quando o pessoal parava o jogo e ia lá em casa reclamar do barulho. Mas a do Dionel, pra mim, é uma das maiores piadas que eu ouvi. Não, mas- Não é piada, né? É uma Não, mas história a verídica. do Dionel, mas era o caos que você mais gostava de contar, É. não? Qual o caos que você Não, mais... porque eu já... Não, mas qual que você gosta mais de contar? Eu- Você acha mais engraçado? Tem vários, né? tem vários, tem vários. O que eu mais gosto de contar, ninguém acha graça. Qual? É uma história que envolve o Alberto Brandão. O Alberto Brandão era repórter de rua da Rádio Globo. O amarelinho. Isso. E o Apolinho, o Washington Rodrigues. O Washington, né, é aquele cara de uma genialidade incrível, né? E aí o Brandão entra ao vivo, né? Ele parou numa rua em Jacarepaguá para fazer um flash no programa do Apolinho. Essa história é maravilhosa. Eu, às vezes, eu ouço assim em casa e eu me escangalho de rir. Aí o Brandão entrou e o Brandão é meio... aquele repórter... E ele atropela ele mesmo e tal. Aí ele entrou... ok. E o motorista estacionou o carro e foi num bar assim, tomar café. E deixou o Brandão com o microfone dentro do carro ali. Ok, Apolinho, eu estou aqui na rua, em Jacarepaguá, aqui. Aconteceu um acidente aqui. Mas que rua é, Brandão? Essa rua aqui que... Oh, meu Deus do céu, essa aí que os carros passam para lá e para cá. Essa mesmo, Apolinho, essa mesmo. Que tem um negócio aí do encanamento. Isso, Apolinho, essa rua. Tem uns postes com luz. Essa mesmo, Apolinho. Ele vai alimentando 8 minutos. 8 minutos. Como é que é o nome dessa rua, Apolinho? Sei lá o nome da rua. E o Apolinho tem hora que ele fala assim, tem uma senhora que vende cocada. Não, mas tem uma. Tem uma que eu chorei de rir também numa peça sua, que era uma notícia que você comenta, né, na peça, as notícias inúteis. Essa, juro, essa eu ria tanto quanto eu ri da Dionel, que era estudo indica que você correr ou andar na chuva, você se molha do mesmo jeito. Mas ele contando. Era do Globo? Era. Eu falava assim, vejam vocês a importância da gente ler jornal. Isso. Porque eu, antes de ler essa notícia que eu vou mostrar para você, tinha um telão assim, eu projetava a notícia lá. Antes de ler essa notícia, eu era um idiota. Começava a chover, eu saía correndo para me molhar e tal. Depois, pesquisas mostraram isso, o jornal publicou. Olha a importância da gente ler jornal. Aí estava lá, correr ou andar na chuva, molha por igual. Aí, olha aqui, segundo cientistas, correr ou andar na chuva, molha por igual. Tal. Então, como é que eu era antes de ler essa notícia? Eu era um idiota. Chovia, aí eu corria no palco. Hoje não. Hoje eu estou lá, já sei que vai morar por igual. Eu estou aí. Ali começa aquele temporal. E eu lá, andando ali. Mas tem uma outra também do Jacaré que o pessoal gostava muito, que era do Jornal Extra. Né? Se você for atacado por um jacaré, não se assuste. Porra! Não se assuste, pô! Muita coisa. Continuou coletando muita coisa. Continua. Na internet tem muita coisa. Não, muita coisa. Internet tem coisa demais. Internet tem coisa demais. Agora, algumas até eu já recebi essas coisas de exterior, Portugal. Devem te mandar Paraguai, muito, né? Paraguai, entendeu? O do Paraguai tem um muito legal de um avião tá de cabeça para baixo, assim, foi decolar, o piloto conseguiu, bateu lá, e o avião virou de cabeça para baixo, e a matéria diz assim, fulano de tal, um piloto de sorte. Sorte, porra! Só porque o cara não morreu. Sorte teve hoje que levou, foi embora, aterrissou. O que vai fazer no carnaval, Maurício? Você gosta de ficar em Copacabana? Não, assim, eu tô ali em Copacabana. Aí Copacabana te enlouquece? É um lugar que te enlouquece, Copacabana? Eu adoro Copacabana. Você gosta, eu acho Copacabana... E eu sou de Gurinhatão, a cidadezinha...
Fica longe de Pabu. Longe pra... O Gurinhatã fica perto de quê? Eu falei, de nada, é longe de tudo. Eu nasci em Gurinhatã, fica lá no Triângulo Mineiro, é uma cidade muito pequena. Eu nasci em Gurinhatã e... É perto de Uberaba? Hein? Uberaba? Depois de Uberaba. Depois de Uberaba. Eu nasci em Gurinhatã e eu saí de Gurinhatã com 2 anos de idade. E voltei com 27 para conhecer a minha cidade, né? E fiquei impressionado com o tamanho da cidade, né? E as pessoas me ouvem lá, me acompanham e tal. Então, eu, assim, quando eu cheguei lá, o mundo foi me receber, entendeu? É uma cidade muito pequenininha e tal. E quando, por exemplo, o maior escândalo financeiro que teve em Gurinhatã foi desvio de verba para a construção de um quebra-mola numa rua lá, entendeu? A cidade é muito pequena, muito pequena. E agora Copacabana é o contrário, né? Eu adoro Copacabana, adoro Copacabana. Eu moro num apartamento que mora o ministro. E ele, às vezes, está na porta lá do prédio, conversando com o guardador, com o mendigo, com a prostituta. Copacabana é essa mistura, junta todo mundo. É impressionante. Gente do mundo inteiro, né? Passa ali. Dá muito material para você fazer. Dá material demais, dá material demais. Outro dia, uma senhora, né, do meu prédio falou: Maurício, você que tem acesso à comunicação, tem que falar isso, porque não é possível, a gente paga um IPTU tão caro aqui em Copacabana, e é Papa, é Rolling Stone, é não sei o quê, é passeata gay, é passeata política. Falei, minha senhora, muda para Gurinhatã, pô. Gurinhatã não tem, o Papa não vai lá nunca. Os Rolling Stones não fazem a menor ideia de onde é que fica. Gay, não tem nenhum lá, pô. Se tem, não vai fazer desfile. Então, morar em Copacabana tem esse custo, né, pô? Eu me perguntei do carnaval, que eu vi um vídeo teu, você falando sobre os feriados que tem no Brasil e tal, né? Que agora tem o Dia da Capivara também, né? Tem o Dia da Capivara também. Esse dia eu faço questão de comemorar. Você sabe que eu gravei um vídeo também uma vez que eu fiquei impressionado. Eu estava andando na lagoa e estavam fazendo um cercado lá, um muro, para proteger as capivaras dos humanos. Não é para te proteger da capivara no ataque, é para proteger a capivara do ataque dos humanos. Eu falei, o mundo está de cabeça para baixo. Proteger as capivaras do nosso ataque, porque estavam dando alimento envenenado. É o pós mijando no cachorro. Né? O vídeo também que viralizou, né? Aquele da pandemia das lojas americanas também, que todo mundo viu esse vídeo. Que foi bizarro, né? É porque as lojas americanas... Isso é um retrato da burocracia, né? Só estão vendendo por delivery. Aí eu estava na loja, eu falei, mas eu preciso comprar uma carga de computador de tinta só para o delivery. Tem esse telefone aqui, o senhor liga para ele. Aí eu peguei o telefone, liguei, ela atendeu. Alô, olha, eu queria comprar uma fita do tamanho. Tal. Tem aí? Tem sim e tal. A senhora pode reservar para mim? Posso. Como é seu nome, Maurício? Então, tá bom. Eu desliguei, falei, me dá a fita aí. Delivery. Isso viralizou, né, cara? Explodiu, né? Porque isso... Tem milhões. São reais, né? Que acontece. Agora, no Brasil, geralmente, você recebe a piada, que às vezes ela passa. Teve uma que eu fiz uma vez, no Alto Boa Vista, tem uma ONG que trata de tartaruga. E a ONG estava desesperada que 16 tartarugas fugiram. Uma delas com o nome de Peralta. Pô, eu quero botar o nome de Peralta na tartaruga. E 16 fugiram, entendeu? E no vídeo eu falava, né? Esses animais realmente eles são lépidos. Bobeou, eles somem. Lépidos e vagueiros, né? Sensacional. Rock, você é um cara que... Você era cantor, né? Não, eu era cantor, não. Até hoje eu gosto de cantar. Você é cantor? Não seguiu a carreira de cantor? Até hoje eu gosto muito de cantar, entendeu? Você canta em Copacabana? Não, eu canto o dia inteiro. O dia inteiro você canta? O dia inteiro. O porteiro do meu prédio falou, vi que era o senhor que estava descendo, porque você já vem cantando no elevador. Mas você canta o quê, Maurício? Só rock? Canto tudo, não. Tudo? Eu adoro Beatles, adoro os Beatles, eu conheci 3. Conheci o George Harrison, conheci o Paul McCartney e conheci o Ringo. Só não conheci o John Lennon. O Paul, eu tive com ele no Rio uma vez e depois em Los Angeles. Entrevistando? Hein? O George, eu almocei com ele uma vez, né? E o Ringo, eu consegui falar com ele uma vez também. Agora... O John Lennon nem em sessão espírita. E gozado que o John Lennon, quando morreu, eu estava de férias.
E naquelas férias eu pretendia ir para os Estados Unidos. E eu tinha conversado com a minha mulher para a gente ir a Nova York tentar falar com ele. Que ele na época, ele estava afastado, né? E ele levava todo dia o filho à escola e voltava. E ele fazia isso geralmente a pé. Então eu falei, pô, vou tentar conversar com ele. Mas aí um dia nem a Yoko Ono. Yoko Ono também não. Não. Um dia nós acordamos e a minha mulher me acordou, né? Maurício, eu tinha acabado de ligar o rádio e estava dando que o John Lennon tinha sido assassinado. Eu adoro Vicente Celestino. É mesmo? Canto todas as músicas dele. Todas as músicas Seresta? Seresta, demais da conta. Eu já fui para aquela cidade. Conservatória, né? Conservatória, cantei lá nas coisas lá. Então, música, só existem dois tipos de música, boa e ruim. Entendeu? E humor. Ou engraçado ou não é, né? Exatamente. Não existe humor agressivo, existe humor bom. Né? Humor bom. Humor bem feito. Tudo. Mas Chico Buarque, eu sou apaixonado. Tu acredita que eu fui ver uma vez o show do Chico Buarque? Eu chorava tanto que eu atrapalhei o show. Tomou o esporro dele? As pessoas olhavam para trás e eu porra. Você não pensa em fazer um show misturando música com humor? Pensei muito. Paródias, né? Paródia? Pensei muito nisso. Eu adoro fazer paródia também. Mas é difícil conseguir conciliar as duas coisas, o humor e a música. É difícil porque... O Caceta começou assim, né? Fazendo show, né? O Caceta começou assim. O pessoal do Caceta... que era um show musical. E você sabe que o pessoal do Caceta me falava uma coisa, quando eu comecei a fazer o programa na televisão, eles falavam assim, Maurício, não mexe no show, não mexe no teu programa, deixa esculhambado, assim, que esse é que é o barato. Vão querer te botar maquiagem, vão querer fazer iluminação, esse é que é o barato. O teu programa na televisão é um programa que o cara grava em casa e tem coragem de botar na televisão. Programa raiz. Era meio Hermes e Renato também, tinha essa pegada também, essa né? Pegada, exatamente. E a música é uma das minhas paixões. Mas você também, você tem que se apaixonar pelas coisas boas, né? Nessa música, e humor, literatura e tal. Pô, você quer ver coisa melhor que poesia, cara, né? Eu sou apaixonado por Olavo Bilac, conheço tudo dele, a história dele toda e tal. O que é bom, né? O que é bom você tem que ir atrás, né? Zeca Pagodinho. Também. Maravilhoso. Maurício atua em todas as frentes. Todas as frentes. Cinema também, você já fez cinema, alguma coisa? Rapaz, eu sou ruim de cinema, pra burro. Puta, nunca fez nada de cinema. Meu filho reclama pra burro. Pô, rapaz, tu é um analfabeto. Só em cinema, pô. Podia fazer um roteiro, né? Já que ele escreve bem humor, né? Mas cinema, sou muito... Eu não tenho paciência, às vezes, sabe? Eu, por exemplo, uma vez a minha neta me levou para ver um filme e eu, metade do filme, queria levantar e ir embora. Eu falei, pô, mano, o cara tá ali com a metralhadora na mão. Aí o mocinho chega, dá uma gravata nele, quebra o pescoço do cara. Por que ele não pega a metralhadora, porra? Era o Coringa para matar o Batman, né? Ele larga a metralhadora. Ficou 3 horas para executar. Larga a metralhadora no chão. Mas por que ele não pegou a metralhadora, meu Deus do céu? Igual o Lopes, né? Na peça deles falava que porque toda mocinha que tá fugindo de bandido vai pra floresta escura. Todas correm pra uma floresta escura, sempre. Estava vendo um filme outro dia que eu falei, putz, tem que ir pra floresta. Tocou o telefone. Isso também é legal pra botar no show, né? Pegar esses negócios de filme, né? Mas tá querendo voltar com a peça também. Não, eu vou voltar. Queremos. Vou voltar. Talvez agora em março eu já consiga voltar. Mas só você? Não, eu vou levar o Elinho também. Eu quero levar o Elinho e o Sérgio Ricardo. Tá. São dois parceiros meus, fiz muitas temporadas com ele. Nós estivemos em São Paulo com muito tempo lá, com o show que eu montei também com eles dois. E eu gosto muito de trabalhar com ele. Rapaz, eu teve uma época que eu estava trabalhando com um monte de cara que faz imitação, sabe? E é terrível você trabalhar com ele. Você não quer saber o embaraço que eu passei com esses caras. Por exemplo, o Elinho, ele imita o ex-prefeito Luiz Paulo Conde, o ex-prefeito do Rio. Ele imita o prefeito com uma precisão que é uma coisa incrível. E eu tinha um carro portado, né? Antigo, mas que tinha o celular que entrava, quando você estava com o rádio ligado, o celular tocava, entrava no ambiente do carro a voz, né?
Aí eu toco o telefone, né? Pum! Alô? É o jornalista Maurício Menezes? Ele é o prefeito Luiz Paulo Conde. Eu falei, fala, filha da... E era o prefeito. O próprio prefeito. Prefeito, você me desculpe, mas eu pensei que fosse o Elinho. E o Pedro também, que era um puto imitador também, né? O Pedro, tem outra história com o Elinho, que foi, eu fazia em São Paulo a apresentação do prêmio Comunique-se. E participava o Cid Moreira, que na época era locutor também do Jornal Nacional, né? Aí nós estamos no saguão, no restaurante do hotel, ensaiando lá o que a gente ia fazer à noite na hora do show. Aí o meu celular estava assim, aí o celular acendeu, eu olhei, era minha filha. Aí eu falei, pô, Cid, deixa eu atender minha filha aqui, que ela deve estar querendo saber se eu cheguei bem e tal. Aí o Cid falou assim, deixa que eu falo com ela. Aí eu botei no vivo a voz assim, né? E pum! Alô, Verônica, é o Cid Moreira. Elinho, seu vagabundo, chama o meu pai aí. É o Cid Moreira. Tá bom, Elinho, já boa imitação. Agora chama meu pai aí que eu tô trabalhando aqui, pô. Maurício, ela tá nervosa. E o Cid, o Pedro Manso, teve uma inacreditável com ele também uma vez. Porque ele fazia o teatro comigo, né? E depois ele dormia lá em casa, que ele morava aqui no interior, né? Partido Alferes. Aí ele dormia lá em casa. E a minha mulher fazia jantar para nós dois, e quando a gente chegava, geralmente chegou 11h30, meia-noite e tal, ela preparava o jantar, esquentava a comida, botava para nós dois e tal, blá, blá, blá. Aí dizia assim, posso subir para dormir? Eu falei, pode subir para dormir e tal. E ela acordava cedo porque ela queria a praia e tal. Aí ela subiu a escada, aí o Pedro Manso chegou na beira da escada e falou, ela voltou, quem é, Maurício? Você não falou que não tem quem? Eu não sou não, Pedro Manso. Eu não conheço sua voz, pô. O Pedro tá no Ratinho, né? Hoje tá no Ratinho? Acho que não tá no Ratinho, no Ratinho, ele não? estava no Espírito Santo. No Espírito Santo, é. Ele é muito amigo do Tiririca, né? Uma vez a Ana Maria Braga... Ana Maria Braga me chamou para ir no programa dela, né? E eu levei o Pedro. Aí, quando nós entramos assim, no estúdio da TV Globo, a Ana Maria Braga estava na maquiagem, né? Aí o Pedro entrou comigo assim e ele falou, alô, galera! Aí a Ana Maria Braga saiu com aquele negócio no cabelo. Falei, Fausto Silva tá aí? O que é? Vai acabar na TV? Então vai acabar aqui na TV, a gente continua no YouTube, vem para cá. Obrigado, até a próxima semana. Ô, Maurício, Ana Maria Braga, você chegou a trabalhar com os Trapalhões? Não. Conheceu? Chegou a conhecer algum deles? Conhece a fama do Renato Aragão? O Didi, você conheceu? Conheci. Renato? Conheci. Mas não trabalhou com ele? Não trabalhei com ele, não. Tá tendo a história do documentário agora, deve estar acompanhando, né? Tô. Tá. É uma história meio conturbada, né? Eu sempre tenho um pouco de pé atrás com essas histórias, sabe? Porque você vê todo tipo de versão, né? Nisso aí. E eu prefiro... Aguardar. Às vezes o cara tem seus motivos, entendeu? Eu tive alguns problemas com as pessoas que trabalharam comigo, sabe? Eu sempre deixei todo mundo à vontade. Se quer sair, sai. Se não está satisfeito, não tem problema nenhum e tal. Porque você é como um time de futebol, né? Você tem o time 11 cabeças. Né? Um não se dá bem com a mulher, o outro não sei o quê, o outro filho dá não sei o quê, o outro não sei o quê, o outro quer mudar de clube, o outro acha que está ganhando pouco. Para você juntar aquilo tudo e fazer alguma coisa positiva é difícil, né? Obrigado. O Chico Anísio conversava muito comigo sobre isso. Ele teve problema na escolinha também e tal. Então ele gostava muito de mim e tudo, e ele falava várias vezes, Maurício, olha, cuidado, não faz isso, faz aquilo outro, entendeu? E aí, por isso que o negócio dos Trapalhões, eu fico meio... Mas você acha que foi o maior grupo de humor, o Rafael Sfaca, que está até fazendo documentário, estou tentando trazer ele aqui também, ele fala que os Trapalhões foi o maior grupo de humor de todos os tempos. Ele dá os motivos dele lá, pela longevidade...
que os Trapalhões, eles fizeram sucesso no cinema, revista em quadrinho, televisão, tudo que você possa imaginar. Mas eu não... Quem sou eu para contestar ele, né? Mas eu acho o seguinte, que os Trapalhões tinham um público, né? Eles eram muito contestados, por outro lado também. Eles faziam aquele humor, entendeu? O Didi fazia o engraçado, o Dedé fazia o líder, o galã, escada. Né? Cada um tinha o seu tipo ali. Eu repito, o maior humorista que eu conheci foi o Woody Allen. O segundo foi o Chico Anísio. Agora, eu era apaixonadíssimo pelo Zé Vasconcelos. É muito bom, né? Então, essa turma toda aí... O Jô Soares também amava. O Jô Soares, entendeu? Cada um tinha o seu... É difícil você dizer. Vocês falam agora do stand-up comedy, né? O Zé Vasconcelos já fazia, né? Que era o Jô Soares também. O Jô Soares eu já assisti. Um grande orgulho que eu tive na minha vida, eu estava fazendo um programa na Rádio o Agildo também. O Agildo Ribeiro, né? O menino que foi para Portugal agora, meu Deus do céu, a minha cabeça, meu Deus do céu, ele foi para Portugal, trabalhando na novela até recentemente na Record. Caramba. É humorista? É humorista. Daqui a pouco a gente lembra o nome. Me desculpe, mas eu estou também esquecendo o nome de todo mundo. Mas a veia artística de cada um deles depende muito de cada um, entendeu? Não dá para ser um time de futebol, o melhor time do mundo é o Real Madrid, tá aqui, faturou tanto que eu estou de campeonato, então não dá. Entendeu? São diferentes, né? São diferentes, não dá para comparar um com o outro. São diferentes. O Jô Soares é um cara espetacular, né? Mas o Jô Soares tinha uma coisa que ele era o Jô Soares começou foi educado na Suíça, né? Então ele tinha aquela capacidade de ler em vários idiomas, né? De acompanhar em vários idiomas. Mas uma das grandes orgulhos que eu tinha na minha vida profissional foi a vez que eu fui entrevistar o Zé Vasconcelos. E está na linha com a gente, o Zé Vasconcelos. Boa tarde, Zé Vasconcelos. Boa tarde, Maurício. Rapaz, eu sou seu fã. E eu falei para ele, você não pode dizer isso para mim, não. Você dizer que é meu fã, isso é uma brincadeira. Porque, porra, eu cresci te ouvindo, porra. Eu tinha um disco seu que eu vi aquele disco 40 vezes, pô. E todas as 40 vezes eu ria demais. Bom, né? Era bom ser disco de piada, né? Do Costinha. Era muito legal. O Costinha era ele tinha um público. Né? Ele tinha um público também que eu não podia, eu vou falar o nome dele. Pirou molhado, né? Exatamente. Então é difícil dizer, mas os Trapalhões eram imbatíveis também, como grupo, como para um determinado tipo de público. Como o Caceta foi. O Caceta, mas o Caceta também tinha gente que não gostava. Como o Pânico teve Pânico, seu tempo ali também, né? Exatamente. Eu não gostava de Pânico. E essa nova geração do humor, o que você gosta dessa nova geração aí que tem aí? Eu gosto muito do Fábio Porchat. Eu tive agora no show do Paul McCartney no Maracanã, encontrei lá o Bruno Mazeu, que é outro cara também que eu acho espetacular, né? Meu Deus do céu. Rapaz, na minha cabeça é um negócio de maluco. O Maurício Meirelles. Maurício Meirelles é Ele é muito bom. Um sujeito também, incrivelmente. Agora, tem uma geração nova aí de novos humoristas que eu sinto isso, que eles me chamam muito para ver o show deles e tal, né? E eu, sempre que eu posso, eu vou. Mas eles já se policiam. Entendeu? Se policiam. Você sente que eles vão numa piada até um determinado ponto, não passa dali porque com medo de que vão xingar ele, vão reclamar e tal. Acho que no palco ele pode fazer tudo? Pode fazer tudo. Pode fazer. O humor, existe limite para o humor? Existe. Você é o que o Danilo fala. Até o momento que você não agride, que você não desmoraliza, que você não afeta a dignidade de uma pessoa e tal. Uma vez estava fazendo um show em São Paulo com o Elinho, e nós tínhamos um quadro, foi logo que o Lula assumiu a presidência da República. E o Elinho imita o Lula melhor que o Lula. O Lula do Elinho é melhor que... Aí nós estávamos lá no teatro, e eu tinha um texto que eu falava do Lula, né? Eu perguntava, presidente, o senhor agora assumiu a presidente da República, o senhor tem saudade daquela sua vida de operário?
Aí ele olhava pra mim assim, tu tá de sacanagem comigo, né, mano? Porra, vai ter aquela coisa aí, aqueles caras tudo brigando por causa de 10% do aumento. Hoje eu tô lá no palácio com cada camarão desse tamanho, eu não pago porra nenhuma. Então o texto era todo assim, né? Aí nós chegamos aqui no palácio, porra, a Marisa olhou o palácio e disse, bem, é aqui que nós vamos morar? É, Marisa, aqui que nós vamos morar. Pô, mas eu vou ter que lavar essas vidraças todas. Aí 2 caras levantaram e começaram a me xingar. Filho disso, filho daquilo. Levantaram e saíram, foram embora. Então essa coisa vem de hoje, mas eu não mexi no show. Hoje você mexeria? Não. Não? Não. Nada? Mas também não sei se faria. Com Lula eu faria. Não sei se com Bolsonaro eu faria. Porque o ódio é muito grande. Mas você tem medo de cancelamento, essas coisas? Não. Pra não causar, né? Tem que estar ali pra se divertir, né? Eu acho que as pessoas vão pra se divertir. Quando começa a entrar muito em política, sempre a diversão acaba. E o pessoal é muito ódio. É muito ódio. Os caras não são eleitores, eles são fanáticos. E essa perseguição que sofre o Léo Lins, por exemplo? Você acha... Eu acho que é muito o que o Léo Lins fez foi chato, fazer o que fizeram com ele, entende? Não, acho que é muita coisa, entende? Você hoje, se você diz que o cara é gay, ele se aborrece, diz que a mulher é bonita, ela já considera sério. O mundo está num caminho muito ruim, entende? Muito difícil. As pessoas me falam o tempo todo que eu sou bonito. Eu não me aborreço, pô. Em belos olhos, mano. Mas falando sério, é muito chato isso. Esse policiamento, essa fiscalização é muito chata. O humorista se fiscalizar é complicado. E você fala uma coisa, por exemplo, agora o Fluminense jogou agora essa final da Libertadores. Né? Aí eu fiz um post, porque lá na Avenida Atlântica, que é a avenida da Praia de Copacabana, né? O cara botou uma bandeira desse tamanho do Fluminense, na frente, assim, no primeiro andar. Aí eu gravei um vídeo ali na porta da casa dele, mostrando a bandeira e tal. Falei, olha a coragem desse torcedor do Fluminense. Bota a bandeira aqui, e aqui do outro lado da praia ali, tá 450 mil argentinos bêbados. Esse 450 mil argentinos, você precisa ver a quantidade de gente que entrou. Você não tem noção como é que tem 450 mil argentinos lá? Como é que... Os caras levam a sério, entende? Acha que estou falando que eu contei lá 450 mil argentinos. É uma coisa, sabe? Eu não respondo. O ser humano está muito raivoso. É muito raivoso. Ódio, rapaz. Nutrindo ódio mesmo. Né? Então ficou difícil fazer. Difícil nesse aspecto, né? De você ter que encarar esse tipo de gente. Vai ter que agradar os dois lados. O Umberto Eco, né, que é um maravilhoso filósofo italiano, ele definiu isso muito bem. Ele disse: o problema da internet é que ela dá para o idiota o mesmo espaço que dá para o ganhador do Prêmio Nobel de Literatura. Os dois têm o mesmo espaço. Hoje todo mundo quer dar a sua opinião. E o idiota, as coisas que ele tinha vergonha de falar no bar e que ele não falava em casa, que a mulher mandava ele calar a boca, ele fala na internet. É exatamente isso. Esse é que é o problema. Vamos ao nosso quadro? Vamos. Maurício, deleta ou compartilha? Você fez um outro quadro também, vou botar para ele? Eu tenho outro aqui. Como é que você faz essa seleção de notícias? Você vai muito na internet? Você vai em jornal? Eu vou em jornal. Jornal papel ainda? Papel. Papel, né? Eu leio, adoro ler jornal. Aqui, tem aqui, ó. Aqui tem bota lá de cima, aqui, Fabrício. Bota aquele primeiro que fica trocando. Filha de Surá revela como gravou relações íntimas dela com 3 atores. O cara gosta de sofrer, né? Eu imagino eu vendo minha mãe ter relação com 3 atores. É inacreditável isso, né? Eu disse ao mesmo tempo. Mas tudo dá piada, né, Maurício? Tudo tem piada, né? Tudo tem piada. E tem uma do Globo, no show que eu sempre coloco, que o pessoal adora, porque o Crivella, o bispo Marcelo Crivella, da Igreja Universal, ele era senador, né? E aí o partido dele apoiava o Sérgio Cabral. E um dia o Sérgio Cabral mandou para a Assembleia um negócio, o Sérgio Cabral, governador do Rio, mandou para a Assembleia um projeto para aprovar o casamento gay, de homem com homem, mulher com mulher. Aí o Crivella falou o seguinte: ô Cabral,
se você aprovar esse projeto, colocar esse projeto, eu vou tirar o apoio do meu partido a você. Aí o que o Cabral fez? Retirou o projeto da pauta. E aí o Globo descobriu isso. Aí a manchete do Globo: Cabral desiste de casamento gay para ficar com Crivella. Eu tenho certeza que não foi por querer. Não foi. Não, mas hoje tem muito chamado clickbait, né? É, que é aquela coisa que você... aí você vai ler, não tem nada daquilo que tá na manchete, né? Eu pego a trouxa, né? Pega lá. Mas hoje em dia é liberado. Até sites, pô, conhecidos fazem isso, né? O nível do jornalismo caiu muito, Maurício, você acha? Caiu, mudou. Mudou? Não, mudou. Houve uma mudança muito grande. Eu uma vez vi uma notícia no Globo que, por sinal, envolvendo o próprio Marcelo Crivella, que era candidato a prefeito do Rio, contra o Eduardo Paes, que é prefeito do Rio. Aí a manchete diz assim: o prefeito Eduardo Paes anunciou em seu Instagram que vai fazer isso assim, 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 na igreja, não sei das coisas e tal. Já o senador Marcelo Crivella, que é bispo da Igreja Universal, disse no seu Twitter que ele não se entrevista mais do cara. Você não faz mais entrevista. Não se apura. Não tem mais apuração, né? Não tem mais apuração. E só houve um lado, muitas das vezes. Então houve não tem mais apuração. Eu lembro que eu ficava, às vezes, horas na porta de um gabinete esperando o cara abrir para interpelar ele sobre alguma coisa, né? E hoje em dia você não faz mais isso, né? Não, hoje em dia você pede para um estagiário, entra em contato com fulano de tal. E aí, entrou? Não, ele não respondeu meu WhatsApp. WhatsApp? Você tem que pegar o telefone e ligar. Eles ficam esperando. O fulano de tal ainda não se manifestou sobre... Não se manifestou, tem que ir lá procurar ele. Claro. Não, estou esperando ele postar alguma coisa aqui. Mas é isso mesmo. É isso mesmo. Então o jornalismo mudou. Passou por essa mudança. Mais lento nessa parte, né? Nessa parte, sim. Eu, logo depois que começou a internet, né? Eu lembro que eu fui na redação do Estadão e eu não conhecia mais ninguém lá. Eu olhei com fone de ouvido lá e tal. Na redação não se faz mais barulho. Pô, era um barulho, é verdade. E aquela agitação que tinha, aquilo ali era aquela efervescência era própria do jornalismo, uma característica da profissão. Qual foi a matéria que mais te impactou, assim, que você fez? Mais marcante? Teve algumas, mas a que mais mexe comigo, que mais me comove, foi uma matéria que eu fiz sobre meu Deus do céu, a Manguinho, de Manguinhos, a catástrofe de Manguinhos, a guerra de Manguinhos, alguma coisa de Manguinhos. Teve um nome esse episódio, que foi quando houve a Revolução de 64, que os militares tomaram o Brasil. Em Manguinhos tinha alguns cientistas que eles faziam várias pesquisas sobre remédios da Amazônia, e o laboratório foi invadido e quebraram tudo, destruíram tudo. E tinha um cientista que ele estava no Ceará fazendo uma pesquisa sobre porque estava dando nos pés dos pescadores causados por algum fungo. Então ele estava sentado numa pedra lá no Ceará, o pescador estava com o pé esticado assim, e ele estava com uma pinça tirando coisinha do pé do cara e colocando ele no vidro para trazer para o rio para examinar. E aí chegaram os militares, pegaram aquelas pesquisas... Massacre de Manguinhos. Massacre de Manguinhos. E jogaram tudo no mar. Pesquisa de anos que ele fazia. E o daqui de Manguinhos destruíram tudo também. E aí os caras foram todos aposentados, alguns foram presos, alguns fugiram do Brasil e tal, tidos como comunistas e tal, aquela paranoia, né? Aí, resultado, alguns anos depois, quando o Brasil já passou pela redemocratização, eles foram reintegrados no governo do Zé Sarney. Tinha um ministro da Saúde que propôs essa reintegração dos cientistas, mas só que alguns já estavam com 90 anos, outros já estavam esclerosados e tal, mas todos eles foram lá em Manguinhos. E houve uma solenidade muito grande lá e tal, e eu comecei a chorar, eu comecei a lembrar do drama que eles passaram.
Entendeu? Não tinha nada com política, nada. Nada. E o cara falou, olha, eu estava tantos anos fazendo isso, tal, quando eu estava quase chegando, já tinha um cientista inglês que tinha vindo ao Rio para conversar comigo, porque ele soube da minha história e tal. Nós já estávamos quase chegando aí no negócio e jogaram tudo no mar. E alguns nem lembravam, estavam já com esclerose, não? Nem lembravam, não sabiam o que ele estava fazendo ali. Então foi um negócio que me emocionou muito. Né? Terremoto no México, você foi também? O terremoto no México, eu fui no vulcão, na Colômbia também, foi um negócio que mexeu muito comigo. Eu fui Teve um episódio que eu passei na Argentina que prenderam a Isabelita Perón. Ela foi presa, eu fui para lá, e quando eu desci do avião, os militares tinham tomado lá, e tinha uma fila de soldados assim, de um lado e do outro, e nós passando aqui no meio. Aí tinha um repórter lá na Argentina, que ele morava lá, e ele era meu amigo. E quando eu passei aqui no meio de soldados, ele deu uma janela aqui não sei se era um restaurante, não sei o que era. Ele disse, Maurício! Aí o soldado, um militar, ele falou alguma coisa, aí abriram e eu saí daquele grupo, corredor, e fui lá na direção dele. Ele abriu uma porta, ele me abraçou e falou assim no meu ouvido, eu disse que você veio fazer um teste no Boca Júnior. Confirma, porque se disser que você é jornalista, eles vão te mandar embora de volta. Aí eu falei, pô, só não me arruma uma bola, hein? Tô ferrado. Aí eu passei, rapaz, saí do aeroporto, todo mundo me dando tapinha nas costas e desejando boa sorte. Boa sorte, Boca. Você chegou a entrevistar aquele Kaiser? Aquele que fingia que era jogador, passou por vários clubes, fizeram um documentário Carlos dele. Kaiser. Carlos Kaiser. Eu lembro dele, eu lembro. Figura, né? Você sofreu muito no período de ditadura, não? Chegou a ser perseguido, alguma coisa? Um pouco. Todos nós sofremos, né? Todos nós sofremos, né? Foi um período muito difícil, né? Eu fui preso 2 vezes, né? Foi preso? Agora, o gozado é que nas 2 vezes que eu fui preso, eu não sabia porque eu estava sendo preso e os caras que estavam me prendendo também não sabiam. Você sabe hoje o motivo? Não, hoje, depois eu descobri por que eu estava sendo preso. Agora, o que é inacreditável nessa minha prisão foi o seguinte, eu estava no jornal conversando com o Bartolomeu, que era repórter do Jornal do Brasil, Bartolomeu Brito, ele é repórter do Jornal do Brasil. E eu tinha feito uma matéria sobre um roubo de joias no Brasil, na igreja histórica lá em Minas, em Ouro Preto. E os caras que roubaram, eles me procuraram, eram os argentinos. E eles me disseram o seguinte, Maurício, nós vamos te devolver as joias. Mas você tem que saber o seguinte, os caras trocaram as joias, porque nós roubamos as joias, levamos num relojoeiro, eram todas falsas. O rubi, que disseram que vale não sei quantos milhões, era falso. Levamos em outro relojoeiro, era falso também, tudo falso. Em algum momento da história do Brasil, aquelas joias foram trocadas. Caramba. Aí eu publiquei essa reportagem. Aí o Bartolomeu do Jornal do Brasil me ligou, e eu falei, Bartô, eu estou preocupado com essa matéria porque já foram na sucursal do jornal em Belo Horizonte me procurar, achando que eu era da sucursal de Belo Horizonte. E eu estou com medo deles virem. Aí, quando eu estava falando isso, entraram na redação, fazendo um bom barulho. Tu quer o Maurício aí? Aí já me pegaram por aqui, me saíram me arrastando, me dando. Aí puseram no carro e me levaram lá para o quartel, né? Aí eu tô lá, os caras dando soco na mesa, seu aquilo, me xingando e tal. Agrediram? Chegaram a agredir? Me deram uns tapas, né? Mas tudo na nuca. Pé, na cabeça e tal. Aí daqui a pouco toca o telefone e vem chamar o militar que estava me interrogando. E ele foi lá, atendeu, e ele atendia o telefone, tinha um vidro assim, ele atendia o telefone olhando para mim, falando alguma coisa. Aí desligou e então veio falar comigo, olha, ligou aí o general fulano, perguntando por você. E disse pra gente que você colabora, que você não sei o que e tal, que é para te tratar legal, que você faz parte. E, pô, não sei quem é, não sei. Eu fiquei calado, né? Daqui a pouco ele tá lá falando, daqui a pouco tocou o telefone, almirante fulano. Pô, não sei. Aí ligou outro militar e tal, eles me soltaram, e aí eu fui embora.
Um tempo depois teve um sequestro lá em Teresópolis e eu encontrei o Bartolomeu na porta lá. Aí eu falei com ele, Bartolomeu, tu lembra aquela vez que eu estava conversando com você, me prenderam e tal? Ele lembra. Pô, você sabe que me levaram para um quartel, começou a ligar general. Eu falei, Maurício, quem ligava era eu. Eu ligava, perguntava por você e me identificava como general, como almirante, não sei o que e tal. Tu tá maluco? Eu tô falando sério. Pastor, tu pode ter salvado a minha vida. Ele falou, Maurício, você acha? Os caras têm medo também. Quando eu dizia que era o general fulano, tu acha que ele me dá o seu telefone que eu vou confirmar? Eles acreditavam. Pastor, pode ter salvo a minha vida. Mas você descobriu depois o motivo Era porque o ministro da Justiça, na época, ele ficou irritado com o fato de eu ter dito que as joias eram falsas. E ele quis saber em que momento as joias foram falsificadas, porque não se fazia joia falsa, né, na época do Império. Mas ele achava que você sabia? Ele acha que eu estava denunciando alguém que colocou as joias. Aí incluiu o exército no meio e os caras me levaram, entendeu? Então, eles não sabiam direito o que era, que história de joia era essa, tal, não sabiam direito o que era. Mas eles me prenderam, mandaram prender, eles prenderam. Botar o quadro que você ia botar. Qual quadro? Deleta ou compartilha? Deleta, você não gosta. Compartilha, você gosta. Pronto. Bota a vinheta aí. Não tem nada demais. Sérgio Cabral. Lamentável, né? Deleta, né? O Sérgio Cabral, uma vez eu falei para ele morreu de rir. Falei para ele, Sérgio Cabral, você é o futuro presidente do Brasil. Porque ele tinha uma popularidade. Mas na época estava cotado mesmo. Ele era uma popularidade incrível. Só que ele, como ele mesmo disse, ele perdeu a noção das coisas, né? Lamentavelmente, né? Tá solto, né? Mas você acha que ele vai voltar para a política? Não tem condições, né? Tem condições. O Sérgio Cabral... Você não acha que tem uma possibilidade de ele ser eleito? Não. Não? Não acho. Ele não consegue sair na porta do prédio. Entendeu? Não acho. Ele foi um raríssimo caso de unanimidade, né? Mas ele tá com um blog, um monte de seguidor. Isso aí pode fazer o que quiser, né? Seguidor sempre vai ter, né? Porque tem aqueles caras que ele ajudou, que ele tinha no palácio e tal, né? Mas só que ele mesmo tem um livro chamado A Farra dos Guardanapos. Sim, muito bom. Do Silvio Bassetti, Muito né? bom, né? É incrível a história do livro, né? Eu participei de um debate com o Silvio e tal. É impressionante como é que o Sérgio Cabral perdeu mesmo a noção das coisas. Né? Poder, né? O pai Poder. dele, você trabalhou com o pai dele? Eu conheço muito o pai dele. Como é que ele tá? Não, tá bem. Ele tá bem? Mas ele tem noção do que é uma ele defesa fez. dele, né? É uma defesa É uma dele. defesa? Ah, sim. Hein? Ele criou uma... uma defesa dele, né? Para não ser importunado. O pai dele não tem culpa disso, né? O pai dele não tem culpa disso. Não tem culpa nenhuma, né? Mas eu nunca vi o pai dele falando sobre. A mesma coisa, o filho dele, o Marco Antônio Cabral, um menino ótimo, entende? inteligente, correto e tal. Não tem culpa, né? Não tem culpa também, né? É o sobrenome, né? Aí acaba atrapalhando. Então está deletado, evidentemente, embora ainda ache que muita gente vai botar nele. E aí, ó. Gabriel Barbosa. Compartilha? Tá jogando nada, hein? Como pessoa e como jogador? Ele tem uma fase, o Gabigol, ele não desaprendeu a jogar futebol. Esse cara deu 2 campeonatos, Taça Libertadores pro Flamengo. Ele tá entre os 5 maiores ídolos da história do Flamengo? Tá, eu acho que tá. Zico. O Zico é o primeiro, né? Eu acho que ele é um deles também. E esse negócio de dizer que ele tá assim, tá assado e tal, ele precisa deixar de tirar da cabeça a ideia de ser cantor. Se focar no futebol, não, mas ele jogou o ano passado todo com problema de dores, entendeu? Ou você acha que ele ganhou muita coisa no Flamengo? O time tá não, zero. Novos ares. O jogador de futebol, ele pode ser o maior bilionário do mundo. Tem a maior fortuna do mundo. Mas ele botou uma bola, ele vira uma criança de novo. Ele quer jogar, ele quer ganhar. O jogo é no campo de várzea, lá não sei onde, ele quer ir.
Entendeu? Esse negócio de que o cara já tá milionário, zero. Mas eu não entendo, assim, boa parte da torcida do Flamengo, eu tenho muitos amigos, né, que estão com raiva dele. Gente, olha o que o cara ganhou no Flamengo. Se ele tivesse ganhado metade do Botafogo, seria ídolo pra sempre. Ele pode fazer o que ele quiser. Eu caminho em Copacabana, as pessoas me param na rua e dizem assim, Maurício, você não acha que o Flamengo, não sei o quê, os caras estão cansados de ganhar? Eu falei, cansado de ganhar. Não existe isso, né? Não existe isso. Eu acho que no caso do Botafogo eles cansaram de ganhar. No ano passado eles cansaram. Aí se enquadra. Não estavam cansados de ganhar, não estavam acostumados. Você coloca causa de futebol também na Coloca, tem muita coisa. Tem muito, né? Pô, futebol tem muita coisa bacana. Quem gerava material bom ali? Todos eles. Todos, né? Todos eles. Jardel, tem muita história do Jardel, né? Tem muita história do Jardel. Um pouquinho de folclore, lenda, né? Folclore, né? Um pouquinho de folclore, né? O locutor esportivo, então, é uma maravilha, né? Eu conto muita história do colega que ele diz assim, o jogador diz assim, não, porque no intervalo, o repórter entrevistando, né? O que houve, fulano? Não, o cara veio em cima de mim, ele me deu, e na hora eu pulei. Se eu não pulo, eu ia me fuar. Aí o repórter tirou o microfone e falou, opa! Aí o outro lá da cabine, isso aí, fulano, o repórter tem que estar atento. Eu falei, se eu não estou atento, quem se fudia era eu. Ao vivo sempre tem alguma coisa assim. Ao vivo sempre tem. Ainda bem que Gafitua. Tem, pô. Como tem outro dia desse, eu entrei no ar na Rádio Globo, eu ainda estava na Rádio Globo, né? Aí falando, gente, que coisa impressionante. Eu li hoje cedo uma reportagem no Jornal de São Paulo, que um cientista falando da importância da gente comer linguiça. E ele recomenda você, quando acordar, não sei o que, preparar e comer uma linguiça ali e tal. E aí todo mundo assim no estúdio, né? De olho regalado. Aí eu peguei e falei, gente, a linguiça é linhaça. Muito bom. Come também, né? Americano bota bacon pra dentro, linguiça, né? Eles comem. Quando eu comecei lá no Ceará, né, que na década de 90, ainda bem que não tinha YouTube. Porque o meu primeiro vivo foi traumático. Eu fiquei 3 horas me preparando, porque tinha um buraco. Eu fazia aquele Repórter 10, que era o Globocidade, que entrava no meio da coisa falando de buraco, essas coisas. E tinha um buraco exatamente na rua Ildefonso... Não, até hoje eu não sei. É Ildefonso Albano. E eu só falava Ildebrando Afonso. Só. Eu falei, putz, mas o buraco tinha que ser justamente nessa rua. Aí fiquei lá decorando, né? Eu suando. Aí eu entrevistava um motoqueiro que tinha caído no buraco. Aí começou a vinheta, estamos aqui na rua Ilde. Aí o entrevistado, Ildefonso. Ildefonso Albano. Até hoje os meus colegas passam nessa rua e lembram de mim. Foi meu primeiro vivo nessa rua. Ia dar um bom quadro lá para você. Eu tinha uma fita no teatro há alguns anos. Aquele do reenergizado? Não, aquele é lá do Ceará, né? Maioria das localidades deverão ser. Eu quero conseguir falar reenergizado. Mas a Ana Luísa, da TV Globo, ela estava entrevistando o cara ao vivo na Avenida Atlântica, né? E o cara falou, olha, o problema aí acontece é que as coisas estão... Puta que pariu, errei tudo. Vamos começar de novo. Ao vivo, né? Ao vivo. Você manda da Rede TV, a mulher tá com o cara e erra o nome do cara, erra tudo. Você lembra dessa da Rede TV? Não lembra? Eu esqueci dessa. Bota mais uma aí, vai. Seu pai do Rodrigo, meu amigo, igualzinho. Moreira Franco. Deleta? Tem alguma história com ele? Várias histórias com ele? Várias. Ele campanha política, né? Eu acho que ele não foi bem, entendeu? Ele foi bem. Moreira Franco teve um início bacana na carreira dele, né? Ele foi um intelectual e tudo. Depois, ele naquela campanha de 82, né, ele se ligou ao governo militar, ao regime militar, né, que estava todo o Brasil querendo acabar com aquilo, né? E ali ele foi mal pra caramba, sabe? Depois ele virou governador com aquela história de acabar com a violência em 6 meses, né? Mas se atrapalhou todo, entendeu? A Cidinha foi candidata? Cidinha foi candidata, mas não foi com ele, não. Não foi com ele? Não, Cidinha foi candidata à prefeita, né? Prefeitura. Né? Hoje você está com a Cidinha lá na Tupi. Hoje eu trabalho com a Cidinha na Tupi. Que horas você está lá, Maurício? Nós estamos lá de 3 às 4 da tarde. 3 às 4. É. Super Tupi. Super Rádio Tupi. Mais um? Vamos lá.
Kleber Leite. O Kleber Leite é muito meu amigo. Muito meu amigo. Nós trabalhamos juntos na Rádio Globo, né? E ele sempre foi um cara... O problema do Kleber é que ele é muito Flamengo. Mas todo mundo que é Flamengo é muito. Mas ele é muito, você não faz ideia, entendeu? De como o Kleber é Flamengo, de como ele gosta do Flamengo, como ele vive do Flamengo. E o Kleber pegou o Flamengo naquela fase ruim, né? Hoje os críticos dele na época, hoje reconhecem a importância que ele teve. Pô, o Kleber contratou o Romário. Sem um tostão. Eu falei, Mas pagava? Pagava, pô. O Kleber fazia. Rapaz, o Kleber é uma fábrica de fazer dinheiro. Impressionante. Ele é simplesmente um dos empresários mais bem-sucedidos do Brasil. É porque no Brasil é crime ser bem-sucedido, né? Mas o Kleber, a capacidade que ele tem de gerir as coisas, entendeu? É inacreditável. Na Keffler, né? É inacreditável. Ele que era dono da Guaraplus? Era. Não, era outro do Flamengo. Era outro. A capacidade do Kleber gerar negócios é impressionante. Eu vi ele assim, o Flamengo numa situação dificílima, complicada, você não tinha como pagar as coisas e tal, e ele não estalar de dedo, eu vou fazer isso, liga para fulano, liga para fulano, tal dia para cá, levar para lá, entendeu? A capacidade que ele tem de... Mas o maior presidente da história do Flamengo é o Bandeira de Melo? Não é o maior. O Bandeira de Melo não é o maior. Hoje o Flamengo é dividido entre os que apoiam o Bandeira de Melo. Eu sou muito amigo dele, do Bandeira de Melo. Entre os que reconhecem a importância do Bandeira de Melo e os que criticam o que ele fez. Por quê? O ressurgimento do Flamengo aconteceu, inclusive, com a iniciativa do Kleber, que foi... Os grupos brigavam entre si, e o Kleber juntou todo mundo e fez uma coisa seguinte: olha, nós precisamos salvar o Flamengo. O Flamengo está caminhando para falência mesmo. Então, a sugestão era parar a briga no próximo mandato, escolher um candidato de consenso, e esse candidato de consenso, ele vai se candidatar, todo mundo vai trabalhar junto para a coisa do Flamengo e tal. Não vai ganhar nada, mas vai botar em dia as finanças do clube e a partir dali. Depois a gente volta a brigar. Depois a gente volta a brigar. Aí o candidato era o Valim Vasconcelos, que eu chamava de Mengocelos. Não pode chamar Vasconcelos, né? Aí o Valim era o candidato. Só que o Valim feriu o estatuto do Flamengo. Só se descobriu isso depois de lançada a candidatura dele. Porque ele, para ser candidato, tem que ter 5 anos de associação. E o Valim tinha 3 anos e pouco, depois ele ficou um tempo fora, depois ele voltou. Então, se somasse os dois, tinha 5, mas tinha que ter 5 ininterruptos. Aí escolheram o candidato de consenso, o Bandeira de Melo. Então, o projeto era que o Bandeira de Melo fosse candidato, todos se unissem para fazer o trabalho, e depois o Bandeira de Melo participaria da escolha do novo candidato. Então ele topou e tal, só que quando ele ganhou, ele se candidatou, entendeu? Tava o grupo todo preparado para fazer uma nova eleição e ele se candidatou à reeleição. Aí dividiu o grupo todo de novo. Mas ele fez um trabalho espetacular no Flamengo. Eu lembro, eu falei isso uma vez numa solenidade do Flamengo, eu lembrei que na posse dele, ele falou que não pode um clube popular como o Flamengo deixar de pagar imposto. Um clube que representa o povo não pagar imposto, não pode isso. O Flamengo tem que ser exemplo. E ele realmente fez isso, né? Ele colocou em dia as finanças do clube, o clube passou 2 anos mal para burro, mas ele arrumou a casa dele. Mas a divisão política do Flamengo foi grande, né? São as capitanias hereditárias. Falava Luiz Stein. Tem mais um aí? Rádio Globo. Foi uma sacanagem que fizeram contigo lá na Rádio Globo? Não foi uma sacanagem porque estava dentro do escopo lá dele. Dentro do capitalismo, né? Eu era um empregado do Sistema Globo e eu fui demitido depois de muitos anos lá, né? Me pagaram tudo que me deviam, ainda me deram uma gratificação e tal. Eu peguei minhas coisas, agradeci e fui embora.
Só que eu considerei uma pena o que fizeram. Porque nessa mudança que a Rádio Globo passou, eu fui o primeiro cara a ser demitido. Sim, eu me lembro. E o cara que me demitiu, E o Sérgio também, né? Você e o Sérgio. foram cento e tantos. Mas eu tinha voltado de uma viagem ao exterior e me levaram lá na presidência e lá eu fui demitido. Não tem problema nenhum, vou embora e tal. Se reclamar, desejo sorte para todos vocês e tal. Só que eu sabia que não ia dar sorte, não ia dar certo. Porque eu fui um camarada que eu entrei para a Rádio Globo, eu entrei como estagiário, virei repórter, chefe de reportagem, editor, diretor de jornalismo. Então, eu fiz uma carreira toda dentro da rádio. Eu casei com uma mulher que era redatora do jornalismo, nós ficamos 38 anos casados. O meu filho participou da programação da Rádio Globo, a minha filha participou o meu filho casou com uma chefe do marketing da Rádio Globo. A minha filha casou com o chefe de operações da Rádio Globo. A minha neta é fruto dos dois ali. Então, eu tenho mais envolvimento com a Rádio Globo que o próprio Roberto Marinho. Eu conheci a Rádio Globo de trás para frente. Eu sabia que o que eles iam fazer não ia dar certo. Então, quando eu fui demitido, depois eu fiquei amigo do cara que me demitiu, porque ele disse que estava cumprindo ordem. Ele falou, Maurício, você sabe que se dependesse de mim, eu nunca ia te demitir. Eu falei, eu sei disso, esquece isso. Eu vou embora de alma livre. Aí, um dia ele me chamou para jantar e nós fomos jantar. Eu falei, eu só vou querer que você me diga uma coisa. Por que eu fui demitido? Aí ele falou, porque o superintendente, toda a ideia dele, você era contra. Ele já falava, eu vou querer fazer isso, eu já sei que o Maurício vai me esculhambar. Porque eu sabia que não ia dar certo. Eu sabia que não ia dar certo. Quando eles tentaram trazer artista de novela, artista da televisão, para botar na rádio, não dá certo. Não dá certo. Entendeu? A rádio. E cada um num dia. Cada um é uma coisa. E cada artista num dia. Não dá certo. O que está sendo no rádio é o pinga-pinga diário ali, que o ouvinte acostuma. Na televisão, você fala para o mundo. No rádio, você fala para o cara que está em casa, sentado, ele te ouvindo. Ele acha que você está falando com ele. Então, são veículos completamente diferentes. E ele achava que o cara faz sucesso na televisão ia fazer sucesso no rádio. E foi um fracasso. A programação. Você tem que acabar na Rádio Globo hoje. Você ouve a Rádio Globo mesmo? Eu ouvi algumas vezes por curiosidade. Entendeu? Eu falei, o que será que está acontecendo agora na Rádio Globo? Aí botava lá, mas são músicas que não tem nada a ver com o que era a Rádio Globo. A Rádio Globo, o período que eu trabalhei lá, era um período assim, vinha ônibus de excursão com 300 camaradas do Nordeste para conhecer a rádio. Porque eu ouvia a Rádio Globo em Recife, no interior da Bahia e tal, entendeu? Então os caras, eu estava uma vez numa cidade chamada Tuitaba. Na tua cidade lá pegava a Rádio Globo? Pegava, Chegava? Botava um rádio na praça principal para ficar me ouvindo. Olha isso aqui. Por isso que muita gente fora torce para time do Rio, né? Por causa da Rádio Globo. A Rádio Globo, o peso dela é tão grande que uma vez eu estava lá em Tuitaba e eu tinha uma Land Rover. Aí eu parei o carro na porta de um hotel para esperar uma pessoa e tinha 4 caras conversando assim na porta. Aí quando eu estacionei, eu desliguei o carro, abri o vidro e aí um dos caras falou assim, o Brasil tem muito ladrão, tem nem comprando até Land Rover. Aí eu saltei e falei assim, meu, essa aqui eu comprei com meu dinheiro, hein? Aí Maurício Menezes, os 4. Maurício, eu me reconheci pela voz. E os 4 eram de rádios lá da cidade. E eles, cara, nós somos porra, não sei o que. E começou uma briga para quem me levar na rádio dele. Entendeu? Uma celebridade, né? Pois esse era o peso da Rádio Globo. Então, lamentavelmente... Pena ter acabado assim. A rádio acabou com isso. Eu sabia que isso não ia dar certo. Eu sabia que não ia dar certo. E o cara tá lá ainda? Não. Superintendente. Deu errado? Teve que sair, né? Se tivesse te ouvido, né, Maurício? Compartilha. A Rádio Globo faz parte da tua vida. Faz parte da minha vida, claro. Não compartilhar. Acabou? Acabou? Eu acho que tem mais um. César Maia. Você fez campanha para ele? Fez. Pagou? Recebeu? Recebeu? Cri. Não, né? Não dá para cobrar, não? César, não, isso aí isso faz mais de 20 anos. Davam dinheiro campanha política, né?
Uma coisa que ele... Foi uma coisa que ele não foi bem, entendeu? Ele não foi correto, eu não quis mais mexer com isso. Aquele foi um episódio que passou na minha vida, entende? Eu aprendi alguma coisa, pai. Você não pode firmar acordo com político sem ter registrado. Fazer um negócio de boca, esquece. Então o César foi uma pessoa que foi um político que passou em minha vida. Coração. Então, nós éramos tão amigos, nós éramos tão ligados, que o Luizinho, que era meu sócio, né, ele chegou a um ponto do Rodrigo Maia ter tido um problema aí com um bandido aí, o cara queria matar o Rodrigo, não sei o quê, e o Rodrigo foi para Nova York. Ele era um garoto ainda, ele sonhava em ser deputado. E o meu sócio foi acompanhando ele, né? Então, porque o César denunciou um camarada lá que tinha um negócio de contrabando, uma coisa assim, e o cara queria se vingar no Rodrigo, né? Ele foi preso e tal. Então, até esse tipo de aproximação nós tínhamos, né? Aí ele fez o que fez, mas, rapaz, eu tenho não sei se é defeito ou virtude, mas quando fazem uma coisa ruim comigo, eu geralmente... Você não é canceriano, né? Deixa pra lá. Não, sou peixe. Canceriano não esquece, não. Guarda, pode perdoar, mas não esquece. Não tem mágoa. Mas é mais feliz, é mais feliz. Você é mais feliz. Não guarda, assim. guarda rancor, né? Eu acho que o rancor só... Me contaram uma vez uma história, né, de um camarada, que ele aconselharam ele a pegar um óleo lá e jogar contra o cara que fez mal a ele. Agora, faz isso contra o vento, e você vai ver o óleo vai voltar. E tudo volta tudo de você. Bom, e realmente, eu acho que deve ser um tormento para a pessoa não conseguir esquecer aquilo. Né? Mas você tem contato com ele ainda? Não. Tá lá na Câmara sempre. Tive com ele várias vezes depois que nós nos desentendemos, né? Tive com ele várias vezes, nos tratamos com todo o respeito e tal, que eu passei a ser assessor de imprensa do Tribunal de Justiça do Rio, e estava no Flamengo também. E ele foi várias vezes no Flamengo, ele era prefeito, né? E teve essa coisa. Então a gente se falou com todo o respeito, então não tocamos no assunto. Esquece, passou, acabou. Já foi. Acabou? A gente está chegando no final e ele ainda não contou da Dionel. Você percebeu isso? Deixei pro final. O pessoal da TV Max não viu, só aqui do YouTube. Uma aguinha pro Maurício. Pessoal, aproveita, ó, se inscreve aqui, deixa o like, compartilha, ativa o sininho, deixa seu comentário que eu vou ler depois. E a história do Adionel, que você deve ter contado. Quantas vezes você já contou essa história? No jogo 8.400 vezes, né? 8 e 9. 4.927 vezes. 4.927. Você sabe que a história do Adionel é interessante? Porque eu um dia fui fazer um show lá no Teatro Municipal de Niterói. E eu trabalhava com uma garotada lá, uns humoristas que eu descobri. Eu passava numa loja lá, tinha um cara que era engraçado, eu levava ele para o teatro. Eu trabalhava com não artistas, levava para televisão. Você era olheiro, né? Olheiro dos humoristas. Mas muita gente fazia o Pânico, fazer isso aí, pegar o pessoal na rua engraçado e botar um casting ali. Eu uma vez fazia exame de vista no Detran, e aí quando eu saí assim da sala, um garoto pulou e disse: Maurício, cara, eu sou teu fã, não. E ele era um cara ele era muito magrinho, tinha isso aqui e o cabelo enorme. E eu achei uma figura muito engraçada. Ele falou: cara, eu queria ver a gravação do programa na TV, posso? Falei: como é teu nome e tal? Vai lá na TV, terça-feira, 1h da tarde, me procura, que eu vou autorizar você a entrar. Aí ele não sabia que eu tinha visto aquele jeitão dele assim, eu vim para dentro aqui. E eu fui para casa e escrevi um quadro sobre ele sendo um costureiro. Aí eu mandei preparar uns ternos lá bem exóticos e tal, e fiz um texto, botei para ele numa planilha para ele ler. O primeiro texto ele gravou 29 vezes. O Luizinho chegou para mim e falou: Maurício, não dá, esse garoto não dá. Dá, Luiz, vai dar. E ele acabou gravando, que era o seguinte: ele mostrava, por exemplo, o primeiro coisa era o Paulo Maluf com terno,
sendo preso lá em São Paulo, uma foto do Estadão. Aí ele falou, gente, olha, as pessoas têm que ter noção de que é a moda. A moda é muito importante. Por exemplo, o Paulo Maluf, ele para fazer esse gesto aqui, foi um custo. O Paulo Maluf, por exemplo, vê se isso é roupa para ser preso. Não é. Tem que ter uma cor mais sóbria. Essa gravata é horrível. Chega na pensão com essa gravata, choca. E aí esse cara, ele gravou um programa, 2, 3, 4, 5, 6. No 6º programa, ele estava com todas as fitas, levou na TV Globo e foi contratado. Quem era ele? Quem é ele? Como é que era o nome dele? Ele está em São Paulo, ele está fazendo uma novela lá em São Paulo. Ele fez isso, gravou, levou para Globo. Levou para Globo e foi contratado. Ele é grato a você? Porque gratidão... Porra, eu encontrei com ele. Que bom. Não. Ele quase chorou. Ele escreveu um livro e me botou... Pô, quem é esse cara? Ele faz programa de humor? Não, ele faz novela. Hoje ele é faz ator. Novela. Como é que é o nome dele, meu Deus do céu? Ai, meu Deus, ele vai me matar. Porque ele adotou, ele tinha um nome assim, bem cearense mesmo, e ele inverteu o nome dele, virou um nome americano, entendeu? Como é que era o nome dele, meu Deus do céu? Ai, como é que eu vou esquecer o nome dele? Ele fez um livro em que ele me agradece, ele foi no Jô Soares, lá me citou. Pô, você revelou muita gente, então. Assim. Então, eu fiz muita gente assim. E com o Adionel, aconteceu isso, o Adionel, porque o Adionel, ele mora em Piratininga, e eu fui gravar um show lá no Teatro Municipal de Niterói, e o Adionel apareceu, ele saltou nas barcas ali, foi no teatro que ele sabia que eu estava lá. Aí ele entrou, assistiu o show e tal, depois quando ele foi falar comigo, Adionel, me dá tua carteira de identidade. Ele me deu, e eu chamei todo mundo, você vem cá, lê isso aqui. Aí os caras, Adionel! Eles achavam que era uma invenção minha. E era uma lenda, né? Tinha autógrafo pra ele. Agora ele criou esse texto aqui. Achavam que era isso. O Adionel Carlos, ele era assessor de imprensa do Dom Eugênio Salles. O Dom Eugênio Salles era o cardeal arcebispo do Rio de Janeiro. E um dia o Papa vinha ao Brasil pela primeira vez, em 1980. O Papa vinha ao Brasil pela primeira vez e aquilo era um evento mundial. E o jornal, o meu editor lá no jornal me chamou e falou, Maurício, você vai cobrir a visita do Papa. Pô, aquilo, católico, né? Aquilo me encheu de... Aí o Dom Eugênio Salles ia dar uma entrevista na Arquidiocese do Rio para contar o que o Papa vinha ao Brasil, por que o Papa resolveu vir ao Brasil, onde o Papa ia visitar e tal, aquelas coisas todas. O roteiro do Papa. Qual era o motivo da visita do Papa e tal. Aí fomos lá, eu fui para lá, para a Arquidiocese, e tinha lá 8 mil jornalistas, tinha jornalistas da Indonésia. E os caras não falavam português direito e tal, mas estamos lá. Aí nós estamos ali conversando com o Monsenhor Luiz, Padre João, Frei Manuel e tal. E aí chega o Dom Eugênio Salles, o cardeal Eugênio Salles, para dar entrevista. E ele deu a volta assim, subiu num palanquezinho e tal, e ficou sentado ali, e apresentou o cara que tinha assumido a assessoria de imprensa dele. Gente, olha, esse é o Adionel Carlos, ele é meu assessor de imprensa, ele esteve em Roma comigo agora e tal, participou dos trabalhos de convencimento do Papa para ele vir ao Brasil e tal. Então, se vocês quiserem fazer qualquer pergunta a ele também e tal. E na hora ali, Monsenhor Luiz Frentoni, cardeal Eugênio, Adionel Carlos, eu achei que Adionel fosse um cargo da igreja. E eu, olhei, esse aqui, 60 anos, outro ali, 70 e pouco. Adionel, 27, 28 anos. E repórter tudo desconfiado. Eu falei, como é que esse cara com essa idade já é Adionel? Jovem desse jeito. Aí, E aí falei, vou interrogar o Dom Eugênio sobre isso, né? Mas queria fazer exclusivo para o jornal. Já estou pensando na manchete no dia seguinte. Rio tem Adionel. Rio tem um Adionel mais jovem. Só que o Dom Eugênio, lá, depois de uma determinada hora, ele levantou e falou, gente, eu tenho um outro compromisso, queria agradecer a presença de vocês aqui. Eu falei, Dom Eugênio, peraí, eu tenho uma pergunta aqui, mano. Aí, não, o que é, meu filho? Eu queria saber há quanto tempo o Carlos é Adionel. Como é que é? Porra, eu tinha porta estrangeiros. O que houve? Todo mundo arregalou os olhos, né? Eu queria saber, Dom Eugênio, há quanto tempo ele é Adionel. Como assim, meu filho?
Eugênio, quanto tempo o seu assessor é Adionel? Como é que pode ele, jovem desse jeito, já ter assumido o adionelato? Aí, pô, aquela perplexidade toda, né? Eu chego uma hora que eu falei, Eugênio, eu estou sentindo que eu estou causando algum constrangimento ao senhor. Longe de mim querer fazer uma coisa dessa, mas eu preciso dizer ao senhor que eu vou colocar na minha reportagem que o senhor apresentou um Adionel jovem e que o senhor não quis falar sobre o assunto. Então, o jornal publica ou não publica, é uma decisão do jornal. Mas que eu estou estranhando o fato de eu ter uma pessoa tão jovem ocupando um cargo tão importante, eu estou... Aí todo mundo, e os repórteres estrangeiros, o que está acontecendo? O que acontece? Aí o Dom falou, meu filho, eu não sei como responder isso. Eu falei, eu sei, Dom eu também não vou insistir. Aí o Adionel falou, eu posso responder, Dom por favor. Você quer saber o quê? Quanto tempo eu sou Adionel? O senhor pode responder? Eu falei, meu filho, eu sou Adionel desde que eu nasci. Então começou a estudar cedo para o negócio aqui. Aí você sabe que o Dom Arani Tempesta, que é o atual cardeal arcebispo, ele foi uma vez levar a imagem de São Sebastião lá na Rádio Tupi, né? Aí ele chegou e eu fiquei carregado de receber ele. Aí na hora que o Dom Arani chegou, eu peguei o chá de São Sebastião, aí ele, quando me entregou, ele falou assim, quem mandou um abraço para você foi o Adionel. Claro, cara. Essa é uma das melhores histórias. O Adionel ainda está trabalhando? Não, tá não. Não. Tá indo no show dele. Ele vai no show, hein, Maurício? Quando voltar, você podia levar ele no show, né? Não, ele foi, ele veio assistir. Mas você apresentou ele no palco ali? Não. Não? Não apresentou. Porque eu só vi que ele estava no show depois que o show terminou. Não, ele tem que avisar nesses momentos, ele tem que te avisar. Nós falamos do Brandão aqui, só uma dentro. Dá tempo de contar uma história ali? Dá. O Brandão, o Alberto Brandão, o nosso repórter, né, ele foi nesse show lá em Niterói. E quando eu vi eu tinha várias histórias do Brandão, né? E quando eu vi o Brandão chegando no teatro, eu mandei chamar ele lá no camarim e falei, Brandão, olha só. E o Brandão se apresentou porque ele ficou surdo, entendeu? Ele falava assim, alô, Paulinho, já estou no ar aqui, pronto para ir no ar. Ok, Brandão, vamos lá, Brandão, pode ir. Paulinho, quando quiser me chama, hein? Vai, Brandão. Tá bom, Paulinho, estou aqui esperando, espero. Então ele começou a ter problema de audição. Aí um dia o Brandão aparece numa gravação do show lá em Niterói. Eu mandei chamar ele no camarim e falei, Brandão, olha só, eu vou mandar arrumar um lugar para você aqui na frente. Na hora que eu falar teu nome, tu levanta e diz, não vai me esculhambar não, não sei o quê, não vou admitir isso e tal. Aí eu vou te chamar no palco, aí nós vamos contar uma história tua. Tudo bem? Eu falei, não, tudo bem, vamos lá, vamos lá. Aí ele tá sentado na frente ali, eu combinei com o contra-regra lá e tal. Aí, daqui a pouco, bom, gente, lá na rádio nós temos nosso colega Alberto Brandão, e o Alberto Brandão, aí eu olhava para ele sentado, né? E o Alberto Brandão... Deixa. Então, gente, o Alberto Brandão, ele sentado lá. Né? Aí eu continuei com o show, botei uma gravação lá de uma coisa que ele fez, botei outra gravação dele também e tal. Nada. Aí falei, bom, gente, olha, eu queria agradecer a vida de todos vocês aqui. Muito obrigado. O Brandão, não vai me chamar, não? Já tomou processo, Maurício? Hein? Você tem processo? Já tomou processo? Graças a Deus, não. Nenhum. Graças a Deus, nunca tomei nenhum. Eu tive, curiosamente, na minha vida de repórter, eu tive um problema com o embaixador de Portugal no Brasil. Mas depois a gente se acertou lá também, porque quando o general Spínola houve a revolução que redemocratizou Portugal, o general Spínola veio para o Brasil. Aí ele ficou hospedado aqui no Hotel Glória. E o embaixador de Portugal no Brasil foi até o Hotel Glória para conversar com o general Spínola, embora o general Spínola fosse o inimigo do novo governo. Uhum. Aí na hora que o embaixador estava saindo, eu abordei ele e falei, embaixador, se o general Spínola precisar dos serviços do governo de Portugal, ele vai ser atendido? Aí o embaixador falou assim, todo cidadão português será atendido com todo respeito pelo governo de Portugal. Primeiro o general, todo cidadão, ele repetiu 3 vezes, todo cidadão português e tal. Todo cidadão... Aí no dia seguinte eu botei no jornal. O embaixador de Portugal no Brasil disse que se o general Spínola precisar, aí ele
entrou com a queixa dizendo que ele não falou no General Espina. Mas eu falei, pô, uma pergunta. Aí ficou aquele negócio e tal. Aí o conselheiro lá da embaixada acabou sugerindo que o assunto fosse esquecido. Eu esqueci o assunto, isso aí não vai render nada e tal, entendeu? Aí o embaixador concordou e tal. Foi o único problema que eu tive na minha vida, e graças a Deus. Graças a Deus. E ele foi recebido? Não precisou. Muito bom, Maurício, né? ficar aqui com você horas aqui, você tem causa pra caramba, né? Espero que você volte pro teatro, voltar a fazer show lá. Também espero. Né? Voltar, e vamos rir novamente da Dionel, porque eu rio do mesmo jeito toda vez que eu escuto. Você tem, pô, vejo direto, você tem Instagram? Qual é o teu Instagram lá pro pessoal seguir? Maurício do Plantão. Maurício do Plantão. Maurício do Plantão. Plantal, né? Do Plantal, Maurício Plantal. Maurício do Plantal. Você faz vídeo ali toda hora, diário? Toda hora você é um cara ali também ativo em rede social, né? Você é bem ativo, né? Toda hora eu não sou muito ativo quanto eu deveria ser. Mas eu deveria ser mais. Eu não boto todo dia, não. Por exemplo, a última que eu coloquei agora foi quando eu estava saindo. Não, foi agora, nesse dia que fez o calorão, terça-feira da semana passada. 70 graus. Estou levando aqui um hoje para ver se eu consigo gravar um outro videozinho hoje. E descobriram essa fábrica aí de distintivo falso, né? Aí eu falei lá na rádio que o cara chegou lá e comprou 20. Aí de manhã ele olhava lá, hoje eu vou ser general. Hoje você é Dionel. Hoje serei Dionel. Maurício, obrigado pela presença. Prazer, foi um papo sensacional. Somos amigos também há bastante tempo. Muito tempo. Muito tempo. É um prazer estar aqui contigo. Prazer também, cara. Todas essas histórias aqui. Quando eu voltar para o teatro, vou precisar da ajuda de vocês. Com certeza. Pode mandar que a gente divulga aqui. Estaremos lá na primeira fila para assistir, né, cara? Com certeza. E TV também. Vai voltar a TV também? TV tá difícil fazer, né? Me cobram muito. Até o Bonet, né? Da TV Max, do Bonet. Ele me cobra muito também. Pô, Maurício, tá. Vamos ver. Aqui na TV Max. Claro, a TV Max. Debonet, beijo pra você aí, Debonet. TV Max, sempre que eu apareço na TV Max, me citam muito, me procuram muito e tal. Eu acompanho sempre o trabalho de vocês também, muito legal. Beijo, Maurício. Beijo pro Bruno também. Bruno, para Verônica, para Bia. Para Bia, para todos os filhos. Isso. E casa aberta. Maurício Menezes, deixa seu like aqui, ó, se inscreve, compartilha. Valeu, abraço, até a próxima. Valeu, Fabrício. Graças, amigo.